Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso 16º episódio do nosso Super Solto. E hoje eu tô aqui com um amigo querido que eu não via há mais de 10 anos, acho que bem mais que isso, eu vou fazer essas contas daqui a pouco, mas é um cara talentosíssimo que não tem quem não se apaixone por ele. Ele, pra mim, ele é um mestre da comunicação. O cara é um artista, é um ator, ele já fez vários espetáculos, filmes, séries, e é um comunicador ímpar. Trabalhamos juntos, não falo isso pra puxar saco não, porque as pessoas que conhecem sabem do que eu tô falando. Ele é um dos maiores mestres de cerimônias que tem. Pra achar agenda com esse cara aí é difícil. E é um cara muito querido, muito solícito, tem um coração gigante, tem uma mãe maravilhosa. Uma das coisas que eu mais admiro é o amor que ele tem pela mãe ali, a troca, a parceria, a companhia, porque eu me identifico muito. E hoje, nessa edição especial de pré-carnaval, não tinha como eu não convidar ele para ser esse primeiro convidado, pra gente abrir aqui falando de carnaval. Thiago Adorno Miguel. Olha, gente, que coisa linda essa abertura. Obrigado vocês que assistiram a abertura. A gente tá indo embora, já não vou ter, tô com medo de fazer uma cagada no final. E essa abertura nem entrar. Que lindo, amigo. Obrigado. Estudou bonitinho. Thiago Adorno Miguel. Antes de mais nada, eu quero falar que eu te amo pra caceta. Também te amo. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Faz muitos anos que a gente nem se fala, né? Que a gente... Tudo isso? Cara, o último contato ali muito próximo é que parece que a gente pisca e já tá aqui de novo, né? Eu sou péssimo de memória. Eu não tenho memória de passado, memória... Assim, quando a pessoa fala, você lembra? Eu já começo... Eu não sei o que é, mas é uma coisa que é um problema. Então, assim, 10 anos, acho que não era tanta coisa, assim. Mas sabe por quê? Fala. O nosso contato era a época de Kit Club, onde eu, era um dos sócios ali. E ela terminou há mais de 10, né? Ela terminou há mais de 10 anos. E assim, eu antes disso, fui pro Rio de Janeiro. Morei no Rio de Janeiro, casei, tive filha. E desse tempo pra cá, a gente não se encontrou mais, não trocou mais, a gente não se viu mais. Que doideira. Então faz mais de 10 anos. Ó, eu saí de São Paulo em 2012, que eu fui estudar lá no Rio de Janeiro. Fui trabalhar, estudar e fiquei lá. Cara, a gente já tá em 2026. É muito louco isso, porque você falou uma coisa ótima de São Paulo, porque São Paulo é um lugar onde as pessoas... Muita gente cospe no prato que come, né? Que é aqui em São Paulo. A pessoa vem, estuda aqui, trabalha aqui, faz tudo aqui, dá bem aqui, vai pro Rio de Janeiro ou vai pra outro lugar e volta falando mal de São Paulo, né? Muito louco isso. E é um lugar onde a gente faz tantas coisas, assim, e eu tenho muito orgulho de viver aqui, morar aqui, fazer toda a minha vida, meus amigos, apesar de eu ser de Osasco, quem nunca me deu absolutamente nada da minha carreira, da minha concepção de artista e nem nada disso, por mais que eu tenha tentado, mas foi São Paulo que me deu tudo. O São Paulo é maravilhoso por conta dessas histórias também, assim, eu acho que muito por conta disso, as pessoas ficarem muito guardadas num lugar, assim, do coração, a gente não se vê, mas todo mundo se gosta num mesmo lugar o tempo todo. E quando a gente se encontra é a mesma coisa. Então, pra mim, eu te vi semana passada, muito louco, assim. Não, a gente se vê aqui na porta na hora que você chegou, aquele abraço, é como se a gente tivesse visto sexta passada no Oscar e Cato. Falando nisso que vai ter, né? Vai ter. Até porque as pessoas estão vendo, e você falou, a gente se encontra desde a Kit Club, que era uma festa, onde era uma festa semanal, que acho que durou 7 anos, por aí. Sim, eu entrei, o Chickman já tinha casa, aí ele me chamou, falou assim, preciso agregar gente aqui pra gente fazer o negócio acontecer e tal. Era ele, se eu não me engano, na época, o sócio era a ex-sogra dele, alguma coisa assim. Isso, né? Que ficava lá na Kit também. Ficava na Kit, aí ela saiu. A Kit é uma balada que tem aqui balada, na Vila Mariana. Que aqui, hoje tem outro nome, né? Jai Club Jal. A gente vai fazer lá e nem sei o nome. A Jai Club, isso mesmo. A Jai Club, nunca mais pisei lá, nunca mais fui assim. Jura? Você não foi nem na última que teve Não consegui. Foi muito legal. Assim, eu juro pra você que eu tinha combinado de ir, tinha me preparado pra ir, mas como a gente tava batendo um papo aqui antes, tem um lugarzinho ali que acabava me afastando e não sei, besteira, coisa talvez psicológica mesmo, que eu me machucava de querer me aproximar, e era uma paixão que eu sempre tive por essa nossa galera, a galera da arte, a galera do palco, do teatro, e é como se eu tivesse, assim, se eu ficar vendo isso vai me desviar do que eu preciso fazer agora. Entende? Porque, como a gente estava batendo um papo antes, esse papo começou muito antes de a gente ligar as câmeras. Na hora, isso aqui não tem problema nenhum, a gente tem gravado tudo. Mas te machucava como? Porque assim, desde quando... ver as pessoas, os amigos. Desde quando a minha filhota nasceu e tal, eu acabei me afastando, como eu falei pra você, fui pra esse lugar mais empreendedor e tal. É natural, mas assim, a minha paixão sempre teve nisso. E eu às vezes evitava, de fato, ver a galera da classe, a galera do teatro, essa galera, porque é um lugar que ia me machucar de não estar fazendo o que eu sou apaixonado a fazer. E aí eu ia te ouvir, eu ia querer saber o que você tá fazendo e eu ia começar
pensar nisso, pesquisar isso, querer voltar para isso, e ao mesmo tempo, na minha cabeça, era o momento de fazer aquilo que eu achei que tinha alguma estabilidade, e provou para mim que não tinha estabilidade porra nenhuma, me ferrei do mesmo jeito, quebrei a cabeça do mesmo jeito, e graças a Deus hoje eu posso tá iniciando esse projeto, a gente está iniciando, né, começamos em outubro, mas graças a Deus, pô, a gente está iniciando de uma forma muito interessante. Eu estava vendo hoje, a gente está com uma visibilidade mensal nas nossas redes sociais de quase de 680 mil pessoas nas nossas redes sociais. Pra gente que é um embriãozinho, né, que acabou de começar, é muito legal. Não, é muito legal. E é por conta de vocês. É o que a gente está falando de visibilidade e de uma época que isso é importante, mas que de um tempo para cá isso virou o foco, mas nunca foi o foco de ser artista. O artista, desde um artista de circo, de um artista de teatro, de um artista de evento, de um artista de um musical ou de qualquer espetáculo, ele precisa ter o contato com a arte real para poder se considerar artista, né? Porque eu vejo muita coisa, a rede social, o Instagram, o TikTok, e todo mundo sendo artista, e tem gente que vai morrer sem nunca ter tido contato com a arte. Sim. Porque é uma super enganação você achar que fazer a dancinha no TikTok é ser um artista. Tem a sua relevância, inclusive para o público que está crescendo vendo isso, sim. E para as coisas novas que estão acontecendo, e se a pessoa dança muito bem, mas o que é ser artista para essa pessoa? Ela vai com 32 anos, ela vai continuar fazendo isso? Qual é a perspectiva que você tem para você continuar fazendo o seu trabalho como artista daqui a 20 anos? Eu posso estar fazendo meu evento, eu posso estar fazendo um espetáculo, eu posso estar fazendo um filme, eu posso estar fazendo 1000 coisas, você pode estar aqui apresentando o seu podcast. Então, são coisas que a gente precisa pensar mais a longo prazo, que hoje, com 47 anos, eu penso, mas eu não pensava na minha época. Só que na minha época, o que eu estava fazendo? Pegando o trem e ir pro teatro. Sim. Só que eu não sabia que isso ia me dar uma base de hoje em dia ser uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que aí é o teatro, ver estreia, ou ver amigos, ou ver peça boa, ver peça ruim, ver gente fazendo, e isso me deu uma base. Eu sou essa pessoa, sou a pessoa que com 14 anos saía de Osasco, pegava o trem e ia assistir uma peça. Aqui no SESI da Paulista. E gostava tanto que quantas vezes você chegou a assistir a mesma peça? 36. 36. O Mambembe do Gabriel Vilela. O mestre Gabriel, que foi um presente, eu acabei trabalhando com ele. Pois é, então eu acho que é muito disso, assim, você falou dessa coisa de... Claro que cada um... Que é um sentimento, né? Que é super válido, mas a nossa profissão é o tempo todo de estar voltando. Sim. É o tempo todo de você fazer uma coisa pra... Né? A gente tá no Brasil, a gente não tá no país que valoriza completamente a arte, que valoriza a cultura. A gente tem que brigar com qualquer tipo de oposição com relação à Lei Rouanet. São umas babaquices, umas coisas assim que não vale nem a pena falar, ou vale a pena falar, já que é um podcast, né? Tem que falar. Vale a pena falar. Pra gente tentar conscientizar pessoas que ainda não, é porque aqui não vai nem ver a minha entrevista, assim, a pessoa que não quer... É muito isso também, assim. Eu acho que é o problema, é os clubinhos, a gente fica falando muito para as nossas próprias pessoas. E aí também, foda-se, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa é fazer. Que eu ouço muito também, né, teorias da conspiração e coisas de pessoas que gostam, não gostam, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, mas o que você está fazendo? Né? É disso que se trata. Então, assim, eu só consegui determinar quem eu era como Thiago, como gay, como legal, como amigo, como... Né? A partir do momento que a minha profissão me deu quem eu sou. E isso demorou muitos anos, né? Demoraram muitos anos para eu chegar até um lugar e as pessoas falarem, pô, o Thiago faz isso, o Thiago faz aquilo. Porque eu tenho uma consciência também, Hélio, de que se eu fosse uma bichinha quaquá de qualquer lugar e tivesse dado tudo errado, não seria o mesmo approach comigo. A gente gosta das pessoas que fazem sucesso. A gente ama as pessoas que estão bem. A gente gosta de trazer aqui ou de trazer em qualquer lugar as pessoas que estão ótimas e que são amigos adorados que deram certo, né? Mas e se eu não tivesse dado? Sim. Então eu sempre coloco isso numa balança, porque a gente precisa enxergar o mundo também desse lado, que é um lado que, poxa, isso aconteceu pra mim e isso eu preciso agora lidar com as coisas e consequências de um lugar que tá muito legal. Mas e se não tivesse acontecido também? O que seria de mim? Bomba, hein, gente? Você viu? Que revelação. Tiago Adorno disse que é gay. Isso pra mim... Eu tava disfarçando. Isso pra mim era uma super novidade. O Ti, na verdade, pô, a gente se conhece né, desde antes, na época de Parlapatões ali, antes de a gente criar a questão ali da Kit Club, né, de você ter... Na verdade, você começou antes até.
com o Oscar Caricato, não foi? Com essa festa ou não? Você entrou depois? Não, os Caricato foi uma loucura muito grande, porque foi assim, a Debs já tinha... Didio. O Didio e o Marcelo já tinham uma festa. O Grulli tava começando com a gambiarra, junto com os outros meninos, e parece que a gambiarra tava começando a engrenar, uma coisa... E o Grulli, no meio disso, montou uma outra festa, que foi na Rui Barbosa, eu não me lembro o nome da festa agora, é uma festa que era só dele. E a Debs foi. E nesse dia dessa festa, eu fiz uma apresentação, como eu faço fiz nos Caricato, que era chamando as pessoas e umas coisas que eu nunca tinha feito, assim. E a Debs estava lá, todo mundo estava lá, a Debs falou, semana que vem tem uma festa que eu faço, você não quer apresentar também? Eu falei, vou lá, não sei o quê. E se não me engano era o Fábio Cador, que tinha feito a primeira apresentação, Fabinho. maravilhoso. Beijo, Fabinho, saudade de você. Fábio. E ele tinha feito, arrasado, tá, não sei o quê, e eu fiz a segunda. E era uma festa que os apresentadores era rotativo, cada um apresentava uma semana. Só que no dia que eu apresentei, a Debs falou, puta, é a cara da festa. É, total. Foi uma sacada dela com o Chico, com o Didio e tal, porque eu tinha chegado depois. Sim. E aí ela falou, você não quer vir a semana que vem também? Eu falei, vou. Aquela coisa, sei lá quantos anos eu tinha na época. Vou vir, não sei o quê. E fiquei indo numas sextas-feiras lá e eu costumava dizer isso pra Debs. Eu falava assim, hoje deu quanto aí? Deu R$18 pra mim? Deu R$30? Era o dinheiro da bebida, praticamente, porque era isso, né? assim, a gente trocava, eu fazia as peças, os eventos, as histórias ainda, porque eu, na época, fazia muito evento corporativo, de todos os tipos, graus e valores, e no final de semana apresentava essa festa, que a gente não sabia que tava fazendo uma história ali, né? Que onde as pessoas me vêm até hoje e falam, os Caricato, eu lembro de você, eu fui numa festa, que na verdade você era você apresentador e tal. Então, isso aconteceu. E a partir dessa segunda, terceira vez, eu nunca mais saí. E essa festa te projetou pra muita coisa depois, né? Muita coisa. Acho que te colocou no lugar artístico, né? Te revelou no lugar artístico, que muita gente não conhecia, que talvez foi iniciando essa abertura pra esse processo seu de ser o mestre de cerimônia que você é hoje, né? Muita gente, porque era uma festa pra galera da classe artística, né? Muita gente da classe ia lá, produtores, diretores, né? Então a turma olhava assim, nossa, que cara talentoso, que cara, né? E aí você sempre cercado de pessoas incríveis também, né? Que tinham os seus figurinos maravilhosos feitos pelo... O Valério fazia. Valério fazia sempre época, ali, cheio de paetê, de brilhante. Mas o que era legal lá é que não... Até hoje, né? Que quando a gente faz os revival, que a gente bota de novo e tudo mais, é porque lá tem um descomprometimento, né? Da apresentação. E era uma brincadeira que eu falava palavrão, eu aprendi muito, eu fazia brincadeiras que na época eu não deveria ter feito, e aprendi muito na história fazendo acontecer. Então, quando eu já ia para os outros eventos, que eram os eventos corporativos onde me chamavam para fazer, o que me viam lá, o que me viam em um outro evento, eu já tinha pelo menos um filtro do que era legal ou não era legal eu poder falar. Então eu já aprendi, era como se fosse uma faculdade ali, que eu podia fazer tudo, estudar e quando eu ia fazer no profissional, eu escolhia exatamente as palavras, como fazer. E isso foi um aperfeiçoamento que eu fui ganhando, que eu fui tendo por conta dos meus clientes, que começaram a ser clientes cada vez maiores, né? E desde Einstein até, que eu apresento agora, até Sul América, passando por Mafre e Tigo e tudo mais. Cada um é um jeito de fazer. E isso tudo... eu costumo muito dizer isso, assim, com o que você vai improvisar, né? Quem é o cara que improvisa? Só dá pra ser o cara que ele é. Eu posso ter as ferramentas que for, eu posso ser o maior improvisador, mas se eu for um puta cara fuleiro de informação e de homofobia, racismo, misoginia e fizer brincadeiras, né? Quando eu for improvisar, o que me resta? Essas minhas armas. E essas minhas armas não interessam nada para um evento corporativo, principalmente. Para um improviso agora, hoje em dia, porque você tem que tomar muito cuidado e as coisas estão assim, neste grau. Sim. E isso é importante porque isso não trata só de mim, trata de outras pessoas também. Então, lá eu falava merda pra caralho, até hoje falo palavrão, coisa que eu jamais vou fazer no evento. E bebo, e dou uma cervejinha pra entrar em cena. E a Marcia Darling também depois chegou junto, né? Porque é uma puta de uma mulher maravilhosa, uma trans incrível, bailarina, primeira bailarina trans do Teatro Municipal de São Paulo, que foi incrível que quando a gente foi pro Teatro Folha, falaram, o que ela vai fazer? Eu falei, ela vai fazer um balé. Aí eu falei, como assim? Eu falei, não, eu quero que ela dance um balé. Ela não dançou no Municipal, então ela vai dançar um balé. Então, a gente aprende a comprar brigas, a comprar lugares das pessoas, que você só vai conseguindo quando você vai avançando. Sim. Porque se eu vou para trás,
a minha história vai pra trás e tudo que eu poderia fazer por mim e pelos outros, elas vão pra trás também. Sim, não. E aí você vem fazendo esse trabalho de representatividade, e principalmente hoje as empresas elas te buscam pela responsabilidade que você tem em ter essa noção de como usar as palavras, de como se colocar. Porque ali, na festa que a gente fazia, era um lugar onde era você mesmo, brincando mesmo, desbocado, e cabia pelas pessoas que estavam ali, porque era um lugar, entre aspas, seguro, né? A gente sabia quem tava ali trocando com a gente e tal, e todo mundo era aquilo lá, então o que você falava ali no palco não afetava e não machucava, não feria ninguém. Mas obviamente que dentro de uma empresa, precisa ter uma inteligência comercial de falar, peraí, eu não posso ser esse brincalhão, né? Inclusive, uma das coisas que mais passa na minha cabeça enquanto eu tô fazendo o mestre de cerimônia para evento corporativo é não fala isso, não fala isso. A minha cabeça, ela fica falando só isso para mim, assim, porque são duas pessoas, eu costumo dizer, um Thiago aqui e um Thiago aqui. E um Thiago fala assim, ó, faz essa piada, e eu falo, não, agora você não vai falar isso. Então agora você vai... Fala isso aqui. Não, não vai falar isso. E isso tudo começou a acontecer também num momento muito importante aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil, que as pessoas começaram a me chamar por conta de algumas pessoas, principalmente o Paulo Gustavo. Porque o Paulo Gustavo, ele abriu uma porta onde a família brasileira foi pro cinema assistir e se divertir com um cara talentoso fazendo um filme que colocava as pessoas para rirem com ele. E isso foi muito bonito de assistir e reverberou demais o meu trabalho. As pessoas começaram a me chamar, algumas em eventos corporativos e para ser o apresentador principal dos eventos, por conta dessa abertura. As pessoas começaram a enxergar que era possível eu ser o cara, o engraçadão, né? Porque antes não me chamavam, porque assim, nossa, ele é engraçado demais. Só que lesse, ele era viado demais, né? Começaram a me colocar num lugar que te diziam assim, olha, é muito legal ter esse cara, porque esse cara parece com aquele, que parece com aquele outro, que parece com aquele outro, que todos eles são talentosos. E aí quando você sobe de nível, não só porque você é bom ou porque acontece alguma coisa, por única e exclusivamente você ter o seu trabalho respeitado e aceito, você começa a ficar maior naquilo e você começa a ter mais tesão para avançar. Sim. E isso acontece de uma maneira diferente. Então são várias pessoas, né, que trabalharam na mídia e tudo mais para que os meus caminhos também fossem aumentando e destravando de uma maneira mais legal e com menos esforço, apesar de que foi muito esforço o tempo todo. As produtoras também, eu costumo dizer que são as mulheres produtoras que me levavam para os eventos, brigavam demais para me ter. Era muito louco, porque o cara via minha foto, aí via meu jeito, fala, puta, ele não vai segurar o evento. Ih, será que ele não é bicha demais? Ih, ele é meio afeminado. Não, tá, não sei o quê. Aí botava lá pra ler o TP, eu ler não sei o quê, fala, porra, o cara é muito foda. E ainda tem essa coisa da energia, de ser legal, de brincar e tudo mais, que tá tudo do controle, não tem nada de errado. E aí as pessoas precisaram arriscar e foram me colocando. Aí quando chegou nos presidentes das empresas e que faziam só comigo, todo mundo teve que vir junto. Cara, e como é que é isso aí dentro? Porque assim, você falou uma coisa que é energia. Você é um cara que tá sempre com energia 1000, né? Acho que você é um imã de pessoas que colam em você exatamente por esse teu sorrisão, esse teu carisma, esse teu coração, né? Difícil ter te visto triste, né? Pra baixo. Não sai de casa. Exatamente. Então, assim, esse lugar, né? Eu até vi, fui lá, né, dar uma estudadinha em você, ver algumas coisas, né? E eu vi que isso, você fala muito sobre isso, né? Que isso é uma escolha também, né? De você estar sempre se colocando dessa maneira, né? Já que você vai ali, né? Mesmo com os amigos, nas festas, nos eventos, você escolhe estar dessa maneira. Mas como é que é esse Thiago? Existe algum Thiago mais retraído, aí você se fecha, você não gosta de estar no meio das pessoas, você tem os seus amigos pontuais que aí você chega, puxa, divide, ou não? Isso nunca aconteceu, você é só esse cara? A minha vida é muito do que todo mundo vê, assim. E é muito louco isso, porque toda vez que a gente vê alguém como eu sou, ou até mais tímido, que você fala, não, que hora que aquele cara... A gente suspeita de que tem um outro, né? Sim. É muito louco isso. Esse Thiago tímido, E é muito louco, porque não existe outro assim, não existe... Existe um mais chato... Existe um mais chato, claro. Sim. Não é, eu não sou assim o tempo todo. Já trabalhou, já fez uma festa juntos. Eu sou chato trabalhando. Não é pra caralho. Não, eu sou chato pra caralho trabalhando. Eu gosto de fazer as coisas certinhas, eu sou pontual. Eu não brinco trabalhando. Gratuita. O trabalho que a gente faz já é um trabalho muito prazeroso.
Então, se eu puder fazer um trabalho prazeroso, com pontualidade, com comprometimento, com compromisso, sem viajar, sem beber na hora de trabalhar, sem... Por exemplo, o Bloco do Adorno tem 8 anos. Eu não bebo há 8 anos fazendo a apresentação. Isso que eu ia te perguntar, como é que é? E eu adoro beber. O Eu Thiago adoro Adorno beber uma cachaça, adoro beber o chupante, o espumante e tudo mais. Só que no dia do bloco, a coisa é tão boa, é tão prazerosa, são 6 horas lá, 5 horas cantando em cima do trio com as pessoas e tanta gente, que não precisa. Sim. Não sabia disso, tia. Achei que você se jogava. Não, e até ia te perguntar se esse Thiago Adorno lá no bloco era o Thiago Adorno mais próximo da Kit, onde você sente ali que tem a sua liberdade, que tem a sua liberdade de falar disso. Ali você se pondera também o tempo todo, como você faz nas empresas, de, tipo, isso eu não posso falar. Isso eu não posso falar. Você fica se controlando ali. Não me controlo. Mas é porque, assim, cada lugar tem uma coisa pra ser feita. Lá no evento, eu tenho que apresentar o evento e acabar o evento. Eu não sou o protagonista de nada ali. Inclusive, se eu virar protagonista, é porque tá errado. Porque quem tem que ser protagonista é o evento, as pessoas que fazem o evento, a empresa que faz o evento, a presidente do evento, e não eu. Eu tenho que ser uma alavanca para aquilo acontecer. Eu posso ser uma peça-chave maravilhosa, essencial, que... Eu hoje em dia posso dizer isso, é muito difícil você encontrar outra pessoa que faça como eu faço. Porque só eu faço do meu jeito. Inclusive, se você for apresentar o evento, vai ser de outro jeito. Sim. Eu vou ser de um, outro vai ser de outro. Então, do jeito que eu faço, ninguém faz. Mas você canta também, né? Você é banda também hoje, né? No bloco, sim. Eu vi você na Patrícia Poeta cantando. No bloco, sim, é. Você, o Will Anderson lá. Todo mundo, é a minha banda. Will, Carol, Renatinha, Elô, a galera, todo mundo junto. E que eu levo junto também, que é tá todo mundo no bloco, vai todo mundo Isso foi uma outra faceta que eu conheci, porque eu via você apresentando, mas cantando sempre com uma cachaça na cabeça e aí solta. Sim, mas ali profissionalmente cantando na Globo pro Brasil inteiro, eu vi, eu falei assim, caraca, eu não conhecia essa faceta do Thiago. Então, e hoje aí, segurando esse blocão. Aí é isso, aí lá no evento é isso. No bloco o que eu vou para um bloco de carnaval? Eu tenho um bloco já há 8 anos na Lapa, que é um lugar muito acolhedor, é um lugar onde eu nasci, que eu levo de volta essa cultura para eles lá. Que gente que vai desde o primeiro ano, com filho que já tá com 8, olha que loucura. A pessoa tá vivendo o carnaval do Bloco do Adorno. A mãe me leva a roupinha da fantasia de todos os anos que a criança foi e tudo mais. Isso é genial, isso não tem dinheiro que pague. Agora, no bloco, eu preciso fazer as pessoas se divertirem. Se eu fico brincando, falando... Inclusive, a Mariana Ermelini falou uma vez, falou assim, nossa, seu bloco é maravilhoso, porque você só canta, você não fala nada com a gente, tem bloco que o povo para e faz discurso, e faz isso aqui. E é verdade, no bloco a gente tem que cantar, as pessoas que lá embaixo têm que se divertir. Então, geralmente, ou de vez em quando, eu dou uma brincada, chamo a mulher da laje, aí são momentos específicos que eu paro e tudo mais. Mas o bloco do Adorno é a gente cantar, é isso. E aí, junto disso, veio a história de começar a cantar músicas que o bloco... No primeiro ano eu não cantava, porque tinha um pouco de medo. No segundo ano eu meio assim. E no terceiro ano eu falei, gente, dá aqui esse microfone que eu vou fazer. E comecei a fazer as músicas cantando, estudando. No primeiro ano eu lembro que eu nem entrava nas músicas direito. Eu tinha medo de entrar assim na música. Eu ficava, é agora. Aí eu lembro que o Vitor da Candelária falava, vai. Aí eu, aí eu cantava. É muito louco, porque é difícil, não é uma coisa fácil. Claro. Só que eu sabia que eu era afinado. Isso eu já sabia. Aí eu falei, pô, beleza. Então, aí comecei a encontrar com pessoas pra me ajudar. Marcelo Boffa, Carol Carvalho, amigos que têm... Você se preparou pra isso? Isso, que tem super experiências e que me ajudavam em determinado momento a ter a segurança. Porque tudo é um exercício, né? Se eu faço uma vez na vida, eu nunca vou cantar muito bem. Se eu fizer isso todos os dias, vai ser maravilhoso. É como subir no palco. Exatamente. Agora, esse episódio específico do encontro com a Patrícia Poeta é muito uma parte de tudo isso. Porque, assim, é ao vivo, é na Globo, são 5 músicas. Tava à vontade, cara. Por fora tava, por dentro Fora não. isso, tava muito à vontade mesmo. Muito. Que legal. Fora isso, todo mundo que você assistiu lá, junto com aquela banda, tinham 2 só que eram da minha banda. A outra galera, ninguém eu tinha tocado nunca. Tudo no improviso. Tudo na primeira vez. Caramba. A gente ensaiou um dia e foi tocar. Por quê? Os outros, a Globo me ligou na semana que já era pra gravar, numa segunda-feira. E aí eu tinha 2 pessoas que tinham a data. A outra banda, a resto da banda, ninguém tinha. Eu falei, velho, fudeu. Tanto que os outros meninos que estavam assistindo, que não foram, falavam assim, nossa, vai dar merda. Nossa, que bosta que a gente não podia ir e tal, não sei o quê. Quando começou, aí deu tudo certo. Então a gente também tem que acreditar em
em algo maior Foi ali, incrível, assisti, que era pô, incrível. Eu é vejo, demais, eu fico chocado. Eu falo, gente, o que a gente tá fazendo Você, ali? assim, pra mim, é um cara que tinha uma experiência nisso. Eu fiquei Cantando, né? o Thiago desse jeito, parecia um Foi, Xande. foi. Sei lá, entendeu? Mas é isso. Então você vai trazendo, assim, a nossa profissão vai trazendo coisas interessantes pra gente e coisas que a gente nunca imagina que pode fazer e que a gente pega pra gente pra poder realizar. Ou a gente deixa passar, e aí também várias coisas na profissão eu deixei passar, várias oportunidades também a gente deixa passar, e aí também era pra ter passado, mas algumas a gente vai pegando, porque também a gente não vai dar conta de tudo, né? Sim. Pessoal, esse aqui foi só a nossa introdução, tá? Foi só o começo. É? A gente ainda vai começar. Isso. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Tá bom. Pra gente passar rapidamente, porque tem muita história, né, Ti? Claro que eu quero chegar no carnaval, que é onde a gente tá hoje celebrando aqui essa edição especial. E já avisando, galera, que daqui 30 dias, hoje que você tá assistindo isso, dia 14, né? Tudo bem, tem alguns que vão assistir na quinta, na sexta, no sábado, quando puder, mas a gente tá estreando esse episódio hoje, dia 14. Hoje pra você, porque pra gente é dia 13, um dia antes, mas vai pro ar no dia 14 que estreia. Então, daqui exatamente 30 dias, né? Um mês, dia 14 de fevereiro, Bloco do Adorno, na Lapa. Bloco do Adorno na Lapa, e a gente já tá fazendo aqui o nosso pré-carnaval pra poder falar sobre isso. Só que, porra, obviamente eu vou... Tá passando muito rápido, né? Quando a Muito gente rápido. vê, já é dia 14. Muito rápido. E obviamente que eu vou aproveitar desse meu amigo incrível, maravilhoso, que eu não vejo há muito tempo, pra gente traçar uma linha do tempo, porque ele não é só carnaval, né? Carnaval já é incrível, já é maravilhoso, mas a gente fez aqui um pupurri, né? Aproveitar a bagunça do carnaval pra poder falar um pouquinho de tudo. Começamos lá de quando começou, com 14 anos, assistindo 36 vezes as peças do Gabriel Vilela, depois a gente tava ali na... 17 já tinha aí. 37. Já era um senhor. Esse cara foi 4 vezes, né, no Senhor Jô Soares. 5. 5 vezes? Foi 4 vezes com peça Mas até quando ele era... no SBT. Ah, tá. O que aconteceu? 4 vezes com peça. A gente tá seguindo, é isso? É. Achei que você chamou um intervalo, alguma Não, coisa. não tem nada de intervalo. Eu só fiz Eu uma ia adendo, comer. porque Não, a gente vamos lá. começou pra galera já saber do que vem pela frente. Agora a gente vai traçar aqui uma linha, porque eu quero saber tudo, desde o Jô. Deixa eu puxar aqui um pouquinho antes. A gente vai chegar no Jô. Tá. Mas um pouquinho antes. Uma coisa que eu vejo que você tem maior orgulho, você sempre bate no peito e fala em todo lugar que você vai. quê? Desde a época de Kit Club e tal. É esse lugar onde você... cresceu, nasceu, né? Osasco. Beijo, Osasco! Se você pudesse, acho que você tatuava, assim, né? É uma Eu alegria. acho o máximo, porque Osasco é uma cidade que, né, sofreu muito preconceito em muitos anos aí, e até hoje, né, por conta de muita história que já aconteceu em Osasco, mas eu tenho o maior orgulho de ser um cara que nasceu de Osasco. Foi o que eu disse também, muitas coisas a gente tentou implementar ali, eu já tentei levar para a prefeitura, mas é uma política muito antiga e uma história de cultura e de arte que não vai para frente mesmo, e aí eu preferi deixar. Tanto que o Bloco do Adorno eu já tentei algumas vezes levar para Osasco e nunca consegui. E aqui em São Paulo a gente já está no 8º ano, com todo o aparato e com toda a estrutura que a subprefeitura da Lapa me dá para poder trabalhar, não só da Lapa, mas de todos os meus patrocinadores, Ambev, Scarfme, Baby Hotel, também que é um parceiro maravilhoso que está comigo de muitos anos. Então são várias pessoas, todo mundo junto, que me ajudam a construir uma história até chegar no dia do desfile, porque dá muito trabalho de fazer. E Osasco é um lugar, é um caminho onde eu nasci, passei por lá, e depois eu fui morar na Lapa, né? Então, quando eu nasci mesmo, que bebê, eu fui morar na Rua do Ilho, ali na Lapa. É onde o bloco praticamente sai. Sim. Então isso é maravilhoso, porque eu comecei na Lapa, estudei na Lapa, o Sesc Pompeia era o lugar onde eu cabulava a aula. Eu vi que você sabe até cantar o hino da escola. Sei, o experimental. Isso. Este canto eu canto com alegria Que- e quero explanar pra toda a gente. Cante contente comigo o refrão. Experimental meu coração. É lindo isso. Demais, eu vi que A você gente foi cantava com a mãozinha assim É? lá, escola estadual sempre. A vida inteira eu estudei escola estadual. Nunca estudei escola particular na minha vida. Eu vi que você foi bater um papo num podcast de um amigo, de uma outra pessoa que também tinha estudado lá, e aí você começou a puxar. Ah, ele cantou Ele junto, cantou eu lembro junto um disso, tá pedacinho, legal. Mas é isso, assim, e aí, poxa, levar de volta um lugar de carnaval, né? Eu olho lá de cima do trio, passando, eram as ruas que eu andava pivete ali. Então ele sai da Rua do Ilho, ali com a Faustolo, bem na Rua do Ilho onde eu nasci, e vai até o Experimental.
O colégio onde eu estudei com até, acho que 11 anos, 9 Nasceu anos. na Lapa, foi para Osasco e depois voltou pra Não, Lapa? eu nasci só no hospital de Osasco. Ah, tá, você nasceu nos... A minha família é de Osasco. Entendi. A minha mãe é de Osasco, minha família é de Presidente Altino, que é em Osasco. E aí, quando eu nasci, eu já fui pra Lapa. Já foi pra Lapa direto, entendi. Direto. Aí, da Lapa, eu morei em Mojimirim. E aí, depois de Mojimirim, eu voltei pra Osasco, que é onde eu moro agora, que é no Parque Continental. Que não é Osasco, literalmente, porque tem uma faixa no meio dividindo, uma coisa linda. Como se fosse um trópico de Capricórnio. Mas é Osasco, São Paulo. É Osasco considerado Osasco. E aí esse garoto, por exemplo, que você falou aí, que tava ali curtindo o carnaval e tal, foi crescendo, foi se desenvolvendo, e dali tinha uma curiosidade pela arte. Bom, tem alguma coisa, eu sempre pergunto isso nos bastidores, mas vou perguntar aqui na cara de todo mundo. Tem alguma coisa, se você falar, depois a gente corta. O Serginho tá aqui, corta. Serginho, tem alguma coisa que você não gostaria de entrar, de falar, de determinadas coisas, sei lá, tudo, sexualidade, família, imagina, putaria, nada. pode falar de tudo, Pode né? tudo. Então, claro, tá. imagina. Como você mesmo já colocou, com que idade você se descobriu, né, um garoto gay? Menino, eu comecei... Nossa, a gente já sabe muitos anos, né? Quando a gente nasce gay, a gente já entendeu o que é gay. Sim. É que o problema Sim. que a gente vê aqui, que são vocês, né? Vocês são o problema de quem é gay. Porque a gente já tá gay, já tá tudo certo. Só que daí a gente descobre que o povo tá achando que a gente tá errado. Aí, ué, como é que eu tô errado? Se tá tudo certo comigo e tal. Aí a gente se disfarça de hétero. Sim, Nossa, é um trampo. eu imagino. Aí você passa, que é o meu caso, né? Uma adolescência toda disfarçando. Principalmente para as pessoas que você ama, seus amigos, seus pais, todo mundo, que fingindo que você não é alguma coisa. Eu digo que você descobre por conta disso, porque você nasce. É. Só que tem algum momento que você fala assim, cara, não, peraí, porque a sociedade te impõe a ser daquele jeito. Claro. Primeiro já pela referência dentro de casa, o pai e a mãe. Eu acho que hoje tá muito né? melhor, né? Sim, Eu hoje acho que hoje não. eu acho que hoje tá muito melhor. Quando você percebe que você tem um filho, um primo, alguém, dependendo da família, claro, né? Porque hoje a gente ainda vê muita gente sendo mandada embora de casa, mãe matando filho, mãe mandando pra fora pra filho morrer e tudo mais. Isso acontece. Infelizmente. Eu sei do meu privilégio e sei das coisas que aconteceram comigo. Só que eu já me imaginava um menino gay. Mas você nunca namorou meninas? Eu namorava meninas pra disfarçar. Ainda, tá? É. E essa fase de você ficar nessa questão de eu preciso, né, gostar de meninas, eu preciso tentar, eu preciso isso. Durou até quanto tempo até você falar assim, não, peraí. Eu acho que durou... Mãe, pai, sou gay. Não, eu acho que durou até ficar natural pra mim que eu namorava com meninos e tava tudo bem. Mas existia um tempo que era um tempo forçado mesmo, que eu pegava as meninas, que eu ia pras casas das meninas namorar. Adolescente? Que, 16 ou Caralho, 17, tudo isso te 17, foda, né, cara? 20, por aí. Porque você fica com medo, né? Não, nós somos muito filhos da puta. Não, nós... Vocês são. O mundo que coloca Infelizmente. a gente dentro de uma caixinha que você fala, pô, eu não posso. Porque E eu também, né? Porque daí como eu sou filho único, não tinha nenhuma estrutura familiar com relação a isso. Você começa a se virar sozinho. Né? E aí você. Como é que eu sei o que eu sou, pra onde eu vou, se eu sou só eu? E sua mãe, você ter essa troca com que idade? A minha mãe sempre foi muito natural. Porque sua mãe é muito... Eu vejo assim... É lindo de ver a relação de meu vocês. pai também, cara. viu? Minha mãe e meu pai. Seu pai depois. Eles sempre foram muito bacanas Eles com relação... acham que eles já sabiam? Aí, Quando acho que você chegou e falou, eles já sabiam. Não, acho que eles perguntaram até um tempo, porque se eu tava disfarçando e fingindo pra todo mundo, o povo também acredita, né? Não tinha muito problema, porque o Thiago tá hétero, então vamos deixar também, não vamos se preocupar com isso. Mas depois de um tempo que eles começaram a ver que era diferente pra eles, eles nunca me perguntaram, me açoitaram de uma maneira que eu tivesse que assumir. Eu nunca tive a conversa, sou gay e tudo mais. Uma vez eu falei pro meu pai brincando, pai, eu tenho que te contar uma coisa. Ele falou assim, você não vai falar com quem que você dorme, né? Que você falar com quem que você dorme, eu vou ter que falar com quem eu durmo também. Ele falou assim, né? Caraca, que legal. Ele falou zoando, assim, que era uma coisa tipo, né? Será que eu traio sua mãe? Uma brincadeira assim, que ele fez. Que foi o jeito dele também se defender. Então, assim, todo mundo fica num jeito que é um jeito novo de lidar com aquilo. E aí, até a gente se encontrar e virar o gay que você deve ser na sua vida, né? Exatamente. Porque eu costumo dizer isso, assim, sempre detecta a felicidade. Detecta o momento que você descobriu que você é quem você é, o tempo todo, assim, que você tá pleno, 100%. Se a gente não detectar esses momentos passam
E a gente fica sempre em busca dessas coisas. E eu posso dizer muito claramente, em novembro eu fui viajar para fora do Brasil, voltei de viagem, de 3 semanas viajando deliciosamente. Cheguei em casa, minha mãe estava com uma garrafa de vinho e a gente conversou sobre a viagem. Detecta esse momento de felicidade. Olha a importância que isso tem. Eu tenho uma mãe, cheguei de viagem, eu tô conversando sobre a viagem, cara. Sentado com ela e tomando vinho. Isso... Senão a gente passa. Cheguei de viagem, vou correndo, tomo vinho rápido, vou dormir. As coisas aconteceram, no outro dia tô trabalhando, pagando conta, minha mãe tá ali, minha mãe morreu, eu não vi minha mãe. Não. O que a gente precisa fazer é detectar. É uma lição da minha vida, assim. O tempo todo, esse momento a gente conversando. Detecta, a gente tá feliz aqui. Temos um celular, temos comidinha, temos isso aqui que não tá patrocinando, mas a gente filhou essa merda aqui. Temos um guardanapo. A gente tá feliz. O que a gente tem mania de fazer é passar por cima dos momentos de felicidade. Quantas viagens você programa pra você e pra sua família por ano? Eu, várias. Eu comecei o ano, esse ano já comprei uma passagem. Eu vou viajar. Pra onde? Pra um lugar que eu quero ir. Quantas o dinheiro der, quantas meu trabalho der, quantas o meu tempo der, quantas minha vida der, mas eu quero fazer minha vida. Isso que você acabou de voltar de uma viagem incrível também, né? Incrível! Que você fez com a Fernanda Bastos. A Fernanda Mamana, desculpa. Fernanda Bastos. Fernanda Mamana. Fernanda, um beijo. Tá em Dublin, finíssima. Ela tá lá? Ela mora lá. Ela tá morando lá. Tá fina. Agora ela tá toda... Ela tá cidadã já agora, irlandesa. Legal. Fê, beijo, saudade de você. Muito tempo também que a gente não troca, não fala. Entendeu? E aí, por exemplo, essa viagem que eu fiz. A Fernanda me ligou. Ai, Ti, não, então, tô com muita saudade, tô com muita saudade. Você tem que vir aqui. Você, quando? Que legal, Ti. Não, como assim quando? Por que você acha de eu fazer isso? Se você fizesse isso, ia ser muito legal, porque eu ia conseguir ir pra Londres com você, depois você podia fazer outra coisa. Por isso que 2 semanas, passagem, vê, compra, bota lá numa data que não tem tanto trabalho. Articular, amigo, pra gente ser feliz. Por isso que eu tô falando desse lugar onde que as pessoas ficam assustadas que, o Thiago, será que ele é assim mesmo? O Thiago não sei o quê. Porque tem quem fala, né? Tem gente que não me conhece como você me conhece. Sim. Então eu posto merda no meu Instagram e as pessoas estão acostumadas a assistir no Instagram. Eu posto muita merda no meu Instagram. O Instagram é um lugar de risco, é um lugar de ou você posta ou você não posta. Se você ficar com medo, você não posta nada. Sim. Então eu posto muita coisa que merda porque eu faço merda na vida. Então... Se eu faço merda na vida, eu faço merda também no Instagram, sou eu. Quem é você, e aí as pessoas acabam me conhecendo. Mas eu sei que tem muita gente que, Thiago, é só merda. Então é isso, assim. Por que a gente não pode o tempo... Por que eu não posso o tempo todo viver a minha vida programando lugares pra conhecer, trabalhos pra fazer, amigos pra conhecer? Porque quando que vai pensar em fazer isso? Quando a gente estiver com 70? Também. Mas não dá pra fazer isso de agora até os 70, entendeu? Sim. As pessoas vão deixando tudo muito pra lá. Sim. Fala, pessoal, tudo bem? Desculpa atrapalhar a conversa, desculpa entrar aqui no meio, né, do papo aí que vocês estavam assistindo, mas é porque esse cara sempre, esse cara que sou eu, sabe, que tá ali apresentando, ele sempre esquece de falar e é muito importante reforçar isso aqui. Eu gostaria de pedir muito pra vocês que vocês dessem uma pausa rapidinho, vai lá, inscreva-se no canal, é muito importante pra gente mesmo. Se você puder, já inscreva-se, curta, compartilhe, toque o sininho, não deixe de fazer isso, tá bom? Pra gente isso é muito importante, desculpa atrapalhar, tá bom? Vou dar licença, continue assistindo. Valeu! E, cara, eu vejo que o Papai do Céu ele foi muito generoso. Falo pra caralho, né, gente? Vocês estão vendo isso? A edição aí vai ser uma parada. Mas você veio aqui pra isso. Você veio aqui pra trocar e tentar trocar essa ideia que, às vezes, assim, só pra te falar, esse tipo de pergunta não é uma curiosidade besta, de fofoca, de nada. É porque eu tenho certeza que, vai ajudar muita gente. Infelizmente, nos dias de hoje, ainda tem muita gente nessa situação, sabe, Ti? Então, é importante que as pessoas... Eu não tenho propriedade pra falar disso. Por mais que eu ame todos os meus amigos, eu fui uns babacas que, quando eu tinha 15, 16 anos, achava errado, achava que não podia, era esse hétero top, idiota, entendeu? Papai do Céu tinha feito o menino e o menino e a menina pra brincar de Lego. E aí depois você vai descobrindo que não, essa pecinha pode encaixar de várias maneiras. E obviamente que a gente que tem oportunidade de colocar um pezinho, os 2 pezinhos ali no teatro, né? Nas artes cênicas, e ler, estudar, ouvir, conhecer pessoas que você fala, cara, peraí, como eu era cretino. Eu lembro que eu entrei no Teatro Escola Célia Helena em 2002. Me formei em 2006. Sim. Falando que se eu tivesse que fazer algum espetáculo de ter que beijar um homem, eu saía fora, que eu não era viado, não era gay, que isso aí eu não fazia nem fudendo. Conheço vários desses. Entendeu? Eu entrei nessa, falei assim, eu quero entrar aqui porque eu vou
quero ficar com um monte de menininha. Pegar as meninas. Quero pegar as menininhas. Fazer- Quando eu ver elas na novela, umas na novela amanhã mais tarde, eu vou falar assim, essa que eu já peguei. Babaca, molequinho. E aí, acabou que eu me ferrei, não peguei ninguém, praticamente. Não pegou nem os homens. Ninguém, literalmente, no Teatro Escola Célia Helena. E tive mestres incríveis. E o meu maior desafio na formatura era fazer uma cena que eu tinha que pegar um cara, arrancar a roupa dele, dar um beijo e tal, não sei o quê. E uma provocação pra mim. Falei assim, aí, né? Você quer ser ator mesmo ou você tá brincando disso aqui? Né? Pra mim, eu conversando comigo mesmo, a minha própria terapia. Falei assim, cara, você já entendeu? O que é um personagem, o que é vida real, o que é né, a questão de Então, mas olha como da mexe, né? sexualidade. Olha como é uma profissão que mexe com todo mundo. Você tá ali e ao mesmo tempo que você tem que fazer uma cena com um cara que é seu parceiro de cena, que não tá nem um pouco preocupado com isso, você tá preocupado com outras coisas. Mas é por quê? Com outras coisas que você cresceu ouvindo que era errado. Sim. Com outras coisas que você vai, não pode, com outras coisas do que vão pensar. Só que isso tem uma data de validade pra gente. Eu tive um processo. teve um processo. Da entrada, graças a Deus, esse desafio chegou no final, na minha peça de formatura. Então eu tive um processo de estudo, de estar ali, de viver e respirar aquilo, onde eu cheguei no final e falei assim, cara, é óbvio que eu vou fazer o espetáculo, é óbvio que eu vou fazer personagem, vou botar pra fuder o caralho. E aí fiz a peça, achei que tinha arrasado, cheguei no Marco Antônio Brás, né, que era um diretor amigo que foi assistir, eu tinha feito uma peça antes, essa foi da direção do Rui Cortez. E aí eu falei, e aí, Brás, você viu, cara, que eu fiz tal, não sei o quê? Achando que eu tinha arrasado, né, que eu peguei o cara, rasguei a camisa dele, dava um beijo e tal, não sei o quê. Tinha um amigo meu desse, né, tinha mais idade, era um senhor que era inclusive o dono da empresa que eu trabalhava na época. Quando ele foi assistir o espetáculo, ele viu aquilo, ele fez assim, e de forma... É louco, né, o que tá impregnado nas pessoas. Ele fez um... E ele não fez pra provocar, pra atrapalhar o espetáculo, pra nada. Porque é a raiz do cara, é o que ele cresceu naquele lugar do interior de São Paulo, entendeu? O que ele ouviu. Então quando ele viu um cara que ele conhecia, que era o Fodão, pegador das menininhas e tal, não sei o quê. Tendo que agarrar um cara, rasgar a roupa do cara e beijar pra cima do cara. A profissão ele essa. Chegou e falou, na hora ele sentiu nojo daquilo que tava vendo. Porque pra ele era uma coisa muito distante. Obviamente que a gente vem quebrando essas coisas cada vez mais, mas ainda tem muito disso, tá? A gente tá, entendeu? Tem um gente processo tá na nossa muito bolha grande. também. Exatamente, exatamente. E aí, por que eu falei isso? Você tava falando isso porque a gente tava falando de fazer a profissão da gente, o teatro e porque quando você começou lá no Célia Helena... Aí eu perguntei pro Brás, a gente tava falando do Brás. Isso. Aí eu cheguei pro Brás, você viu tal, não sei o que, fiz, né, cara? Ele falou, vi, ele, pô, bacana tal. Eu falei, o que você achou? Ele falou, ficou uma bosta, né? Eu falei, como assim, Brás? Ele falou, tá, você fez a marca que tinha que ser feita, mas cadê o tesão, cadê a paixão, cadê... Se fosse uma mulher, você ia imprimir isso. Então, assim, eu vi que você cumpriu uma marca que você precisava cumprir. Aí eu falei, pô, é isso. Eu passei num primeiro desafio. E ali, depois, entender essas nuances e poder trabalhar cada vez melhor dentro do palco pra saber que o desafio não é só você pegar e ter que dar um beijo no cara, porque a história não é sobre dar um beijo no cara. A história é o que tá por trás disso, por que você fez isso. Claro. A gente que estuda, que tá ali, principalmente nessa fase... da escola, né, no teatro, ali nas artes cênicas, a gente entende que não é só uma questão de marca. A marca, ela pode ser cumprida, mas aí que tem os testes onde você diferencia os grandes atores que pegam grandes trabalhos e outros que, obrigado, querido, por quê? Cumpriu a marca, mas não foi interessante. Então, é isso, assim, acho que eu fui um desses babacas, assim, né, e por isso quando eu pergunto isso pra você, Ti, é porque eu sei que muita gente pode estar se identificando também, sabe? Não é só por uma questão de curiosidade, fofoquinha aqui. Deixa eu ver como o Ti se descobriu. Nada disso. Imagina, mas eu também nem ligo se fosse por causa disso, porque também eu acho que também a gente precisa passar desse lugar, assim. Eu acho que a gente tem uma nova geração aí que tem muita informação de GPT, a Wikipedia e todas as coisas de computador e YouTube, tananã. Eu acho que assim, a gente tá explicando demais já o tempo todo, entende? Sim, mas é isso. Sabe o que eu vejo? Eu vou te falar... Porque as pessoas que a gente tá falando de falar pra mesma galera, né? É isso. As pessoas que querem entender, elas já entenderam. Então as pessoas que querem falar mal, elas vão continuar falando mal. Hoje mesmo eu acabei de ler uma matéria do Malafaia falando que o Wagner Moura é um escroto e um lixo da humanidade.
que ele acabou de postar isso no Twitter dele, né? Então, quer dizer, como é que um cara que representa uma religião e que fala que tem orgulho do Brasil, do país, no dia que o Wagner Moura ganha um Golden Globe, que é o melhor ator do país, um dos maiores atores do mundo... E representa a nossa cultura, e representa a a nossa arte. cultura, a arte e tudo mais, o cara que é um representante de uma religião, né? Um dos grandes representantes, que isso é inegável, fala uma merda dessa, né? No Twitter pra todo mundo ler. Então não tem como você compactuar com esse tipo de gente que quer o tempo todo jogar abaixo, jogar sujo, né? Porque não vou ser a turma do Wagner Moura e da Fernanda Torres não vai ser o que joga abaixo, o que joga sujo, é o que eu te falei. Vai ser o que mostra trabalho. Sim, exatamente. É isso. Não vai ter jeito. O povo reza tanto pra Deus, e Deus aqui, Deus aqui, Deus e Deus. Eles não estão percebendo que Deus não tá do lado deles? Não tá, né? Tá tudo dando errado, é só cagada. Né? Eu tô falando mesmo de Bolsonaro, de Silas e de todo mundo junto. Reza, então não tá dando certo. Vamos pra outra coisa. Vamos fazer uma macumba, vamos fazer um trabalho, uma coisa... Porque não tá rolando. Então precisa entender também que são pessoas que estão fazendo mal ali, né? O tempo todo. Como é que no dia que acontece uma história dessa, que tá todo o Brasil comemorando, as histórias aqui, você vem falar uma merda dessa? Né? Não tem como compactuar ou jogar ou você interagir com esse tipo de coisa. Então quando eu falo que ser gay é tranquilo por conta disso que eu passei, ao mesmo tempo tem na cabeça dessas pessoas esses caras que vão o tempo todo falar que é pecado, que você tem que vir na igreja que a gente vai tirar isso de você, que é o diabo no corpo, que eu vou te curar e Então é uma briga que ou você vai ter sozinho pra você falar agora é minha e eu tô com isso, as rédeas e eu que vou lutar por isso e tá tudo certo, ou vai dar merda. Porque se você fragilizar, você vai pra um tipo de gente que são essas pessoas e que colocam na sua cabeça que você tá fazendo errado, que você é um bosta, que nananana. Pra quê? Pra, a partir da sua fé, roubar quem você é e você ser mais um militante desse lugar da igreja, onde as coisas acontecem e a gente sabe muito bem o quê. Sim. Cara, as coisas elas vão mudando, obviamente, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, hoje vejo os adolescentes de hoje é totalmente diferente. A gente não via na rua pessoas andando de mão dada. Eu lembro que eu fui morar na Austrália, em Sydney, e aí a primeira vez que eu vi dois caras, assim, eu juro, exatamente a cena foi essa, assim. Eu olhei assim, dois caras bombadão, assim, e eu fui pra Austrália e falei, pô, brasileiro aqui e tal, não sei o quê. E os caras, falei, cara, esses caras devem pegar muita mulher. Nossa, os caras são bonitão, fortão, saradão. Aí os caras param no farol, que não dava pra atravessar, e de repente, foi a primeira vez que eu vi de uma forma explícita. Os caras pegaram em cloud e mandaram um beijão. E aquilo, pra mim, aqui no Brasil, eu não tinha esse acesso. Sim. E eu achei que é muito natural. Nossa, cara, como assim? Esses caras poderiam pegar... Entendeu? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso, Ti? É que, por mais que eu fui esse babaca de 2001, foi 2000, ano 2000, que eu fui morar na Austrália. Porque isso começou a ser apresentado pra mim ali. Eu fui estudar na Oxford Street, que na época era a maior parada gay do mundo, era lá, né? Então, ali eu me deparei com muitas questões ali que eu fui vendo e tal. Eu brinco que eu vim com esse defeito, né? Seria muito mais fácil se eu pudesse ter sido... Se eu tivesse nascido gay, claro, né? Talvez eu ia ter usufruído muito mais, ia ter curtido, aproveitado muito mais, mas eu por mais que seja um garoto hétero que vim me transformando no sentido de abrir a minha cabeça, estar disponível, talvez por uma questão artística, completamente por uma questão artística, a gente... Pegando essa questão histórica, a gente sabe que aqui no nosso Brasil as coisas elas vêm mudando muito longe do que precisa ainda e infelizmente não vai ser de uma hora para outra, porque ainda tem muitos idiotas como esse cara aí, né, que acabou falando isso, mas que a gente espera que essa desconstrução em algum momento aconteça. Talvez minha filha ou minha neta veja isso de uma maneira muito melhor. E a gente faz por elas, exatamente. A gente faz por eles. Todo mundo que em algum lugar tem uma voz para falar e gritar, porque aí a gente fica assim, não, ai, o mimimi, ai, todo mundo fala demais, ai, hoje em dia não pode falar nada, hoje as feministas, ai, não sei o quê. Queridos, a gente só tá podendo, eu só tô podendo dar entrevista aqui porque alguém há 60 anos atrás gritou, bateu, morreu, tomou choque e aconteceu alguma coisa e eu podia vir aqui hoje falar, sou viado, sou feliz, está tudo bem, né? Porque se a gente não deixar também essas pessoas gritarem muito alto, tudo é muito frágil, a democracia é muito frágil, a opinião das pessoas,
estão muito sem saber para o lado que vai, para onde que vai. E ainda tem a força da religião aqui no Brasil, que está muito potente, fazendo muito a cabeça de cada pessoa. Então, se você não grita muito alto, as pessoas não vão escutar. Então, eu talvez não grite tão alto como eu gostaria, mas tem gente que grita muito mais alto que eu e que incomoda e que... porque não sei o que, as feministas fizeram e elas falaram e elas... Não, meu Deus, que horror, que horror, que horror, né? Que eles falam. Mas é pra sua filha. É pra sua neta, é pra outra pessoa poder, é pra outro cara não bater na cara dela e ela achar que é normal e ficar quieta como as nossas vós ficavam. E mesmo que ela não venha ser gay, mas que ela saiba respeitar alguém que ela veja que tô nem não falando de gay, tô é. falando de mulheres. Sim. Tô falando de mulheres que lutam por uma ideia do que as mulheres possam ser, do tamanho que elas são, e que não incomodem os homens, porque a gente ouve muitas feministas dizerem isso, não é uma luta contra os homens, muito pelo contrário, é uma luta com os homens. E aí, assim, os homens que estão interessados a participar desse movimento para ajudar as mulheres, são homens que são muito resolvidos, como homens que entenderam qual é o papel do homem de verdade na sociedade. E existe o outro homem, que é o homem que chega em casa bêbado, que vai bater na sua filha, que vai bater na sua neta, que é onde as feministas entram para proteger e para gritar mais alto, para que minimamente alguém, quando for levantar uma mão, ou alguém que for levantar uma faca, pense nisso. Mesmo assim, a gente já está tendo um número de feminicídio absurdo. Nossa. Com relação a todo mundo. Eu não tenho filha, mas tenho afilhada, eu tenho irmã, agora eu tenho uma irmã pequena, que eu ficaria muito preocupado. Então a gente precisa se preocupar com essas pessoas. E quando você não se preocupa com isso, você é um grande oba-oba, quando bate na sua porta que você entende. Aí você fala, nossa, o fulano é gay? Meu Deus! Nossa, o cara bateu na minha filha? Aí o que eu faço agora? Aí não dá mais tempo. Porque se você não fez o que era para ser feito junto com todo mundo, como é que quando chega na sua casa você vai conseguir resolver? Você vai ter o mínimo de pensamento crítico para poder falar, eu devia ter me engajado numa história, eu devia ter apoiado aquela assinatura ou aquele abaixo-assinado quando veio, eu devia ter apoiado numa palavra uma mulher que eu vi na rua, que tava, não sei, entendeu? São muitas camadas e muitas coisas que a gente pode fazer, não só uma vez, mas no decorrer da vida toda. Como atitude, né? Como atitude de homem, atitude de mulher, dia a dia, de seja quem for, para você minimamente conseguir um futuro minimamente menos perigoso. Sim. Porque o que a gente passa todos os dias é muito, muito ruim, muito chato, e a gente não tá num momento bom, principalmente para as mulheres. Ti, foi vindo assim, eu ia fazer essa linha do tempo, mas a gente vai... A linha foi passando. A linha já tá... mas é um papo legal, um papo bacana. É de tudo, né? Até pra gente... Bem solto. Literalmente solto. A gente tá aqui, ó. E falando disso, cara, religião. Como é que é? O que pega em religião pra você? Como é que é? Você tem uma religião? Você acredita eu sou da Umbanda. Você é da Umbanda? Sou. Que legal. Acredito muito, vou nas nossas reuniões... Me sinto muito bem, me sinto potente, forte. Já foi de outras, não? Protegido. Eu era católico, mas muito... E aí tem uma coisa do culto que eu gosto, das religiões africanas mesmo. Eu gosto dessa coisa da música, eu gosto dessa coisa que deixa a vista marejada. Eu gosto eu me sinto melhor. E desse culto mesmo, às entidades, e eu acho bonito e me faz muito bem. E eu acho que a gente vive também num lugar onde a gente precisa de um pouco mais de proteção. E a Umbanda vem muito dessa coisa terra, água, céu e mar. E as oferendas são bonitas, tem rosas, tem bebida, não tem... hoje em dia desmistificou muito mais do que era no passado, essa coisa da macumba. Que inclusive é maravilhoso, mas que era uma coisa, né? Mas tem Umbanda, tem Candomblé, tem algumas... Que fazem diferentes tipos de rituais. Mas foi na Umbanda que eu me encontrei, eu gosto muito. E eu vou sozinho, volto sozinho para casa, me sinto muito feliz e acolhido, inclusive pelas pessoas que trabalham lá. Legal. E eu tava falando que você é um cara muito... que o Papai do Céu foi muito generoso com você, né? Porque eu vejo assim, você, além de ser, né, esse cara carismático, que todo mundo... gosta e tem um prazer enorme em estar junto, em trabalhar, em trocar... você sempre esteve muito bem acompanhado, né? Você é um cara que é um imã de pessoas incríveis. Não só de ter ido lá, participado do programa do jogo, como a gente falou e tal, mas é isso, você fez a sua carreira e foi colecionando pessoas fantásticas, como o Cássio, né? Que é um super amigo seu. Assim,
sei lá, tô lembrando agora aqui de pessoas que eu via sempre você lá na Kit, mas a própria Sabrina, né? A Sabrina. Eu lembro que você era sempre rodeado de pessoas muito iluminadas, muito bacanas, incríveis, não só porque é famosa, não, ou Não, famoso, claro. mas porque são pessoas. Então, assim, isso é uma coisa que nem todas as pessoas conseguem colecionar, né? As pessoas que você veio colecionando. Então, é aquela coisa, exatamente pela tua história, pela tua caminhada, pelas trocas e a vivência que você teve. É um garoto que saiu de Osasco com 14 anos. Que Eu teve aquela adoro meus questão- amigos, né? Então, é muito disso, assim. Quando a gente vai conhecendo as pessoas, por exemplo, você tá falando que a gente se vê há 10, a gente deve se conhecer pelo menos há 17. Sim. Ué, você é meu amigo. Sim. E os meus amigos estão sempre do meu lado. Então, por exemplo, eu faço um filme com fulano de tal. A pessoa vira minha amiga. Então, na Comédia Divina, do Tony Venturi, eu fiz o filme com a Juliana Alves, Bárbara Boni, sei lá, Murilo Rosa, Zezé Mota, a Barbosa é outra maravilhosa, e todo mundo fica meu amigo. A gente fica amigo, assim. Eu costumo... A nossa profissão é uma profissão de amizade. Quando você tá num set, quando você tá numa peça, a gente vai fazendo amigos. Então, tem gente que eu nunca trabalhei, que virou meu amigo do último espetáculo, Vera Zimmermann, por exemplo. Jamais imaginei trabalhar com a Vera Zimmermann. Ela é o oposto de mim. Só que a gente se deu tão bem, assim, é uma coisa tão louca, inexplicável. A gente se amou no primeiro espetáculo até o final, e é hoje também. E o Cássio foi uma dessas pessoas, porque o Cássio eu conhecia há muitos anos atrás. Eu tinha ido fazer o prêmio APTESP, quando tinha o prêmio APTESP na Sala São Paulo, e o Cássio... Bom, e aí Paulo Altran e o Carlos Alberto Sofredina, na época que era um diretor, me chamou para entregar os troféus. Então eu entrava só, assim, quieto, acho que eu tinha 16 anos, assim, era uma criança. E eu tinha que só entregar o troféu na mão das pessoas, assim. Eu entrava, tipo, uma paquita. Aí eu entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Aí foi Paulo Altran, foi tal não sei o quê, e de repente veio a Maria Della Costa. Entrou, e eu entreguei o troféu pra ela, e ela me fez assim pra mim. Foi uma coisa assim. Aí eu fiz, oi Maria. Aí ela falou assim, pegou no ouvido e falou, eu não posso falar, porque eu acabei de fazer uma cirurgia de garganta. E ninguém tinha visto isso. Aí eu falei, tudo bem. Peguei o envelope da mão dela, fiz assim. Na Sala São Paulo lotada, com 15 anos, fiz assim. Boa noite. A Maria Della Costa, ela não pode falar que ela fez uma cirurgia na garganta. Com o microfone assim. É a minha chance, né, gente? Sério, você falou? 16 anos. Aí eu fiz assim. Legal, tio. O vencedor do prêmio de melhor espetáculo infantil é Cássio Escapim. E eu dei o prêmio pro Cássio. Você anunciou o cara. Eu anunciei o Cássio, com 15 anos. E aí, foi incrível, porque a sala bateu palma, porque a Maria... Sim. Tem uma foto da Maria me aplaudindo, e eu já pegando o microfone, né? Já querendo falar. Era o momento de de dar risada. Aí, de apresentar, porque eu tinha que continuar brilhar, o prêmio. Eu podia momento, ter falado, ai, ela não pode. Pô, Não sei o quê. ninguém Imagina, eu já soube saí, disso, já, ninguém falou oi, isso. tudo bem? E a sala aplaudiu. O Marcos Caruso mandou, ele era presidente da PTESP na época, mandou uma carta pra mim, assinada, escrita à mão. Tiago, muito querido, parabéns pela sua entrada. Foi muito linda, tal, não sei o que, não sei o que. Essas coisas, esses momentos que hoje em dia é muito difícil ter, né? Uhum. Eram momentos que a gente colecionava coisas. Até fazer uma peça profissional, nossa, que eu demorei. Então você ia fazendo coisas, assim, eu entregando o tal do troféu, ia em tal lugar pra ver se a pessoa ia me chamar pra peça, e aí fazer um teste, aí fazer a leitura. Era muito divertido. Eu lembro que eu fiz um curso com a Denise Weinberg, lá no Tapa, que eu vinha de trem, voltava de trem lá de Osasco. Essa época eu já estava em Osasco. E aí terminou o curso, ela falou, obrigado, parabéns, vocês foram ótimos, Thiago. Eu falei assim, não, eu quero um diploma. Ela falou, o quê? Ela falou, não, eu queria um diploma, Pra assim, guardar. alguma coisa assinada por você. Ela falou, você quer um diploma? Eu falei, cara, ela fez um diploma escrito, eu, Denise Weinberg, não sei o quê. Era umas coisas de criança mesmo, assim. Que você, aí você vai ver... Hoje em dia a gente vai vendo que a gente estava já fazendo história da nossa própria vida, mas na época a gente não sabia disso, né? Você ia na loucura e vai fazendo e dá certo ou dá errado também. Muito legal. Né, amigo? E o que fez você chegar aí 5 vezes no Jô? Jô. Vamos chegar no Jô aqui. No Jô, o que aconteceu? Quando eu fiz essa coisa de fazer teatro profissional, quando a gente fazia eu fiz Macunaíma, quando fazia o Macunaíma, você tinha que fazer como acho que todo mundo que faz alguma profissão, você tem que fazer como que é? Horas de não sei o quê pra retirar Sim, o DRT. registro de ator. Sim. E aí o Mauro Medeiros me chamou pra fazer um espetáculo com o Zeno Wild, que era o Pasolini, que era uma peça
maravilhosa, fiz que tirei o meu DRT. Quando eu tirei o DRT, o Tuna Cerzedelo, que tava com a companhia dele, me chamou pra fazer um espetáculo, Revolução na América do Sul, que ia pro Fringe, em Curitiba. Eu tinha 17 anos, certeza. Tudo é 17 anos, né? Tudo era uma criança. Com 17 anos, eu tirei o meu DRT e fui fazer o Revolução na América do Sul. Aí o Tuna falou assim, só que eu não vou dirigir sozinho, quem vai fazer a supervisão do Revolução na América do Sul é o Augusto Boal. Eu falei, gente, o Augusto Boal vai fazer a supervisão? Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nunca imaginei que eu ia conhecer o Boal. Imagina, ele ficou junto com a gente. Ele ia nos ensaios, ele fazia as coisas junto com o Tuna e tananana. E eu me lembro numa vez que a gente tava aqui no Sérgio Cardoso, que foi onde a gente fez o espetáculo na salinha, e o Tuna falou assim, a gente vai essa semana no programa do Jô. Aí eu falei, gente, a gente vai no programa do Jô falar da peça e tal, não sei o que. Falou, Aí sentamos na primeira fila, era aqui no SBT, e aparece a gente na entrevista com o Boal. Você acredita? Que demais. É muito louco, cara, muito louco. Eu acho que tem essa coisa de... Às vezes a gente olha pra gente e fala que a gente não teve sorte, mas se a gente olhar, todo mundo teve muita sorte. Sim. Eu vi alguém esses dias contando uma história da vida, que a gente fica falando muito das coisas do passado, né? Pra construir novas histórias, novos episódios da nossa vida. Mas como é bonito ver gente falar da história dela, né? Sim. Do que ela fez, da caminhada. Até dos perrengues, e dos né? perrengues, Isso. total, imagina. É muito legal, porque aí você fala, nossa, eu tô com 47 anos. A gente como a gente também, né? E eu já fiz tudo isso, e você já fez tudo isso. Por mais que você tenha parado, por mais que... Tudo é uma história bonita de se contar. Tudo nos constrói de alguma maneira pra gente poder estar hoje aqui presente, né? Bom, aí dito isso, eu fui depois com o espetáculo do Dário Fó, com a Débora Duboc. Aí depois eu fui com o Otávio Martins, que a gente fez o La Estupidez. Depois eu fui mais uma e por último, na última temporada ele me chamou... Chega, quero ir sozinho. Na verdade, eles já estavam quase encerrando a coisa do Jô na Globo, que foi na última temporada. E aí eu mandei o material pra eles, eles me ligaram. Falou, Thiago, claro, já tá na hora, vamos lá fazer sua entrevista, não sei o quê. Manda aqui que o Jô vai ouvir suas coisas e tal. O Jô foi assistir... o La Estupidez ele foi assistir antes. Ele foi assistir o espetáculo. Quando ele foi assistir o espetáculo, depois de umas 2 semanas, ele me chamou pra ir sozinho. Aí foi muito legal, porque é 18 minutos, né? Uhum. Falando de você com um cara que nunca vai ter igual, né? E aproveitar a oportunidade, né? Foi nessa que você se sacaneia e fala que não deixou o Jô falar. Não, na verdade ele foi no meu aniversário depois do Cássio. E aí, quando ele chegou no aniversário, que bom, Thiago, como foi pra você a entrevista? Eu falei, Jô, foi ótimo, né? Mas na época eu tinha acabado de lançar o Twitter. Eu lembro que as pessoas no Twitter, programa do Jô, hashtag, falavam assim, nossa, deixa ele perguntar. Nossa, ele nem perguntou, Thiago, você já tá falando. Tá? Tipo aqui, gente, entendeu? Não mudou muita coisa. Mas é isso, assim... Tem 2 opções. Ou você vai ficar de chatão, ou você vai contar sua história, porque você veio pra contar. Mas você veio pra isso, exatamente. Aí ele falou assim, não, mas é isso que acontece. Muita gente me manda o material, ele falou isso com a gente, assim, conversando. Eu, minha mãe, ele, a Érica Monteiro também tava, muito amiga dele. Aí falou assim, tem muita gente que vai no programa e eu ouço a entrevista. E eu falo, lembra que você falou do chocolate? Aí a pessoa fala, esse chocolate, tá não sei o quê, e vai pra um outro lugar, que não é o lugar que a pessoa deu a entrevista. Por que serve a entrevista pré? Pra você falar a mesma coisa. Porque ele sabe que aquilo é legal. E aí ele falava, quando você vai lá e fala, eu fico super tranquilo, porque eu só preciso direcionar. Então eu lembro que você falava uma coisa, eu falava assim, e teve uma parte, né? Então, o meu trabalho como entrevistador... Eu lembro uma hora que ele te deu uma travada, assim, pra não deixar você ir pra outro lugar. Você falando disso, me lembrei agora. Você foi falar do Dib, do aniversário do Dib, você ia desenvolver essa história que você tava... Que te convidaram pra... Dib Carneiro? Do Dib Carneiro, Dib. Sim, Dib! Não sei se você vai ver Beijo, isso. Dib. De 50 anos. De 50 anos. Aí você tava começando a desenvolver essa história. Que não tinha nada a ver. Aí ele já falou assim, não, mas isso sobre não sei o que lá? Aí eu falei assim, pô, mas eu conheço o Dib, eu queria saber dessa história, entendeu? Mas então, ele é muito... ele era o melhor cara pra fazer isso. Pra ser igual o que foi na... Porque se é interessante o que ele ouviu, ele vai fazer exatamente como pra você contar. Por isso que é muito difícil ter alguém hoje em dia que faça como o Jô Soares fez. Porque o Jô Soares deixava você muito feliz, primeiro porque você estava na presença dele, ao mesmo tempo muito nervoso porque você estava na presença dele, e com 18 minutos de Rede Globo falando a sua história. Não existe hoje em dia um lugar, nenhum programa de entrevista, com 18 minutos de entrevistado, como existiu no programa do Jô. As pessoas gostavam de ouvir para onde a história ia. Por mais que desse cagada, por mais que não desse
Ibope sempre deu, mas que não desse o fio da meada que o Jô construiu, ou ele passava por chato, ou a entrevista era muito legal. Então você falava assim, o Jô hoje tava chato. E ele falou isso, ele falou assim, não tem outro caminho. Mas era verdade. Ou a entrevista é muito legal, ou o cara ficou muito legal, puta, foi muito legal, eu vi sua entrevista. Ou o Jô não ele deixou tinha fama falar. do Faustão, né? O Faustão também tem essa mesma fama de... Claro, mas você imagina, o cara no programa ao vivo tem que conduzir toda a história. Então foi muito legal. E naquele programa da minha entrevista, eu tava vindo de muita história de evento, porque eu fazia evento, eu entrava no carro da produtora, entrava drag queens, virava não... E saía, sei lá, duende com um balão. O policial. Tudo isso. Mas naquela entrevista eu menti. Eu falei pra ele isso. Eu falei, Jô, eu menti, porque eu falei que Ele falou, tá vendo, já usou pra outra coisa. Eu falei pra ele que eu não fazia mais eventos. Ele falou, mas você faz muito evento. Eu falei, eu não faço mais agora. Agora eu só faço mestre de cerimônia. Ali no Jô foi quando antes da entrevista, eu falei, eu preciso criar alguma coisa pra sair dessa aqui, porque eu tô indo no posto de gasolina estourar balão pra ganhar 200 conto. E eu preciso dar o pulo do gato. Na Globo, 18 minutos falando de mim, eu vou usar isso aqui pra isso. E aí ele falou, você faz muito evento corporativo, né? Você... eu falei, faço isso. Só que agora eu não faço mais, Jô. Era mentira. Agora eu só sou mestre de cerimônia, eu só sou apresentador. Ele falou, mas como é que você fazia? Aí eu contei as histórias engraçadas. Quando eu saí do Jô, as produtoras começaram a me ligar. Falaram, Thiago, você não tá fazendo mais evento? Eu falei, não. Agora eu não faço mais, agora eu só faço mestre de cerimônia. Por quê? Porque eu sabia que as produtoras maiores estavam me contratando pra fazer já mestre de cerimônia, pagando o mesmo cachê de personagem. Então eu fazia já. Ibirapuera cheio, como apresentador, e nananana, eu saía, toma lá meu chequinho de R$200. Saía, toma lá, porque eu descobri que existia um nome que era mestre de cerimônia. Aí eu mudei. Quando eu mudei, eu passei a fazer só isso. Porque esse de R$200 é isso. Eu também fiz muito isso. Claro, imagina. Festa infantil, cabeção. Tudo. Eu cheguei a fazer várias. Fazia tudo, piscina, e empurrava as crianças, e era maravilhoso. No Alphaville, empurrei tanta criança no Alphaville. Mas eles são terríveis. Olá, tudo bem? Com licença. Não, fiquem tranquilos, não deu nenhum bug, não é um outro episódio que entrou no meio daquele episódio. Só eu aqui pedindo licença pra você e queria muito pedir uma gentileza. Se você puder, vai ali, inscreva-se no canal rapidinho, porque isso pra gente é muito importante. E a gente sempre esquece de pedir no meio do episódio, daquela loucura toda, o papo tá quente, então eu não poderia deixar de passar aqui e pedir para que você inscreva-se no canal, dê o like, curta, compartilhe. Isso é muito, muito importante pra gente, tá bom? Desculpa atrapalhar, tá bom? Já vai voltar o episódio. Vamos ficar acompanhando aí. Valeu! Ti, e aí você saiu do Jô e tal, e começou a se posicionar mais de uma forma mais incisiva como mestre de cerimônia. Trabalhar mesmo. Claro, você trabalhava como ator ainda, fazia tudo que apareceu, você fez Verdades Secretas, fez... Silvio Santos, o rei... O rei da TV. O rei da TV, né? A Velha Surda. A Velha Surda, como é que foi o processo da Maravilhoso. Foi muito bom, cara. Eu achei incrível. O dia que eu gravei A Velha Surda foi um dia muito, muito maluco. Porque quando eu fui fazer a prova de maquiagem... Pra quem não sabe e assistiu o Rei da TV, o Thiago Adorno, ele que faz a Velha Surda. A Velha Surda é um personagem icônico da nossa época, que a gente passou a vida assistindo. Só que quando eu fui fazer a prova de maquiagem da Velha Surda, que foi um dia assim... Me lembro até hoje, foi dia 4, eu acho que foi no dia 3 que aconteceu. A gente gravou durante a pandemia. E no dia que eu tava fazendo o teste de maquiagem, o Paulo Gustavo morreu. Caraca. E eu tava no final de um corredor, maquiado, todo vestido de Velha Surda. Pensa que loucura. E as pessoas, por conta da minha semelhança física mesmo, as pessoas, o careca, gay, engraçado, me olhavam de Velha Surda e choravam. Foi muito louco. As pessoas falavam, Thiago, fica pra lá que a gente tá... E eu estava vestido. Tinha um perfil muito parecido. E fico muito feliz com relação a isso. Mas a loucura era que eu tinha que fazer a Velha Surda sabendo que isso tinha acabado de acontecer. Só que o teste dela foi muito legal. Todo mundo levou uma peruca, levou uma história e tudo mais. Eu peguei só a bengala. E aí o diretor falou, vamos fazer aqui, tá não sei o quê. E fiz a brincadeira da velha. Meu filho, que milagre! Que prazer inenarrável e revela! Apolônio!
E fiz uma brincadeira saudade. toda, assim, e só de imaginar o que poderia ser se eu tava sem figurino e sem nada, e teve aquele lúdico da história acontecer, o que podia virar na série. Então foi lindo demais. Eles fizeram. Foi Disney, né, a produção. Sim. Então eles fizeram todo o cenário da Praça é Nossa, que ficou assim, maravilhoso. Eu, Xaxá, o Silvio Santos. E aí eu entrava e fazia. Tanto que uma hora. Uma coisa ótima, que a diretora de fotografia me mostrou assim o celular e falou assim: oi, Thiago, então, vim aqui ver, ó, essa parte aqui da velha surda que você tá fazendo, e tá não sei o que. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não tô entrando aqui que nem ela tá fazendo, porque eu acho que achei que eu tava fazendo assim. Ela falou, não, isso aqui é você. Eu achei que eu tava vendo a velha surda, sabe? Uma coisa assim. Legal isso, hein? Foi muito louco, assim. Ela veio me mostrar uma coisa que era... Você achou que era uma referência? Eu achei que era uma referência. Da própria, Eu falei, não acredito. Ela falou, são vocês. Quando eu olhei o cenário que eles fizeram, perfeito. Idêntico à praça. E além disso, tem um roteiro que não é um roteiro careta. A velha surda, ela tipo, é meio do mal, assim. Ela termina a cena batendo no Xaxá, porque ele pergunta besteira pra ela. Ela não fala só vai embora, ela começa a bater nele com a bengala. Então foi legal pra caramba. Todas as coisas são legais. Eu sou muito ator de participação, assim. Eu adoro fazer participação. Me chamam, eu vou. Eu fiz também o... Fiz uma incrível na Verdades Secretas, né? Na Verdade Secretas foi direto. A Globo me ligou, falou, Thiago, a gente tem um personagem aqui pra você. Eu falei, o que é isso? Ela falou, é o... um cara que comanda todo o desfile de moda da Angel. Eu falei, nossa, nem sei quem é. Porque não tinha ainda, não existia. O primeiro episódio. Foi o episódio 5. A primeira semana teve vários takes, mas foi no 5 que explodiu. Aí eu fazia e foi legal demais, assim. Eu adoro quando me chamam pra essas coisas esporádicas, vai lá, faz e vai embora. E essa experiência aqui, que quem você contracenou ali foi logo com a Marieta Severo. Foi! Não, o que aconteceu foi assim. O Maurinho Filho falou assim, Thiago, a gente vai passar a sua cena e tal, e você vai fazer a cena com a Fanny. Só que eu já tinha ouvido falar alguma coisa da Grazi Massafera, que a Grazi Massafera tava na série. Uhum. Aí eu falei, a Fanny, eu acho que eu sou meio lesado pra essas coisas também, tipo, eu não vou pesquisar nada, eu deixo pra rolar também na hora. Eu falei, a Fanny deve ser a Grazi Massafera. Eu falei, então, deixa que... Com a Grazi, tipo, a gente vai se dar bem, porque, né, eu e a Grazi junto, a bicha com a menina, vai dar tudo certo, tá, não sei o quê. Aí ele entra e fala assim, oi, Thiago, então, a Fanny vai fazer aqui com você? Aí eu fiquei assim. Eu falei, oi, Marieta. Ela, oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem. Só que aí eu fiquei completamente duro. Eu tava esperando uma amiguinha. Sim. Eu não tava esperando uma monstra sagrada. Sim, claro. Delícia. E ela foi maravilhosa, maravilhosa. Tanto que a cena, ela beija minha cabeça, né? Porque eu tava tão assim, que era ela, a Marieta. Aí ela falou, você vai fazer a minissérie inteira? Eu falei, não, eu só vou fazer essas cenas dessas diárias, ô Marieta. Ai, Thiago, que pena, queria tanto você assim, porque é uma energia que a gente não precisa fazer muita coisa. Que legal. Que legal. Maravilhosa. Elogio, né? Foi um elogio. Que elogio. E toda vez que eu encontro com ela, porque, tipo, ela, lógico, ela não lembra de mim, né? Foi mais participação. Só que eu tenho uma foto com ela no meu celular. Aí eu encontro a Marieta, falo assim, oi, Marieta. Aí ela fala, eu sei, a gente fez Verdade Secreta. Eu falei, a gente fez Verdade Secreta, foi tão legal. Que legal, que legal. Eu sou desses, amigo. E aí, é isso, você já fez tanta coisa brilhante no palco, né, com mestres maravilhosos, incríveis, contracenou com colegas, né, super, de grandes nomes, como o Cássio, que a gente falou aqui agora. E aí você falou, cara, eu vou também me firmar nesse lugar de MC, né? Porque a coisa do MC é muito simples. Elinho, o MC me dá o dinheiro que o teatro não dá, que alguns outros lugares não dão. Você encontrou ali um caminho de conseguir... Total. E vou te dizer uma coisa. Ir pra Dublin. Exatamente, né? uma vez Sem por ficar ano. dependendo do teatro. Total. Não, e não é só isso. É um lugar onde eu gosto de fazer, onde eu soube depois de um tempo, tá? Não é uma coisa que eu foi perceptível logo no começo do meu trabalho. Mas depois de um tempo eu percebi o quão difícil é e o quão fácil é pra mim. Sabe essas coisas que elas são fáceis e você gosta de fazer e dá tudo certo e ganha muito bem? Sim. Aí eu falei, então é isso que eu quero fazer, que é como meu evento, que tá tudo certo. Isso não me tira, muito pelo contrário, a profissão de apresentador é uma profissão que só me agrega e tá tudo bem. E eu posso fazer isso na Virada Cultural de São Paulo, que eu faço. Eu posso fazer isso no palco da diversidade. Eu posso fazer isso nos eventos corporativos, representando a diversidade ou não representando. Apresentação de prêmios, apresentação de prêmio e tudo mais. E posso, paralelamente, fazer as coisas também no teatro que eu quiser fazer. Sim. Porque aí você pode até escolher, né? Me dá liberdade isso aqui eu não quero mais fazer. De escolher. E isso, pra mim, é o lugar onde realmente me bate
da melhor maneira possível, de encontrar caminhos onde eu possa fazer. Como o bloco também. O bloco é um lugar onde, no começo do ano, eu tenho menos evento, tem menos coisa de teatro, tem menos... E aí eu inventei o bloco do Adorno para também ocupar um lugar ali, onde é um lugar artístico que tem tudo a ver comigo, que tem tudo a ver com os caricatos, que tem tudo a ver com o mestre de cerimônia, que não tinha nada a ver com cantar, que daí eu fui cantar. E essa questão do... Aí tem só uma coisa rapidinha, que daí assim, a gente vai também juntando com amigos que gostam da gente. Do mesmo jeito que eu sou essa pessoa, o Cássio, se você conviver com o Cássio Escapim, ele é uma pessoa 10 vezes mais ágil, mais esperta. Ele é sagitariano no mesmo dia que hoje, nasceu no mesmo dia 11, os dois, Então o Cássio é uma aula, assim, o tempo todo, seja em cena, seja na vida. O cara dele. é muito dele, genial. Da disciplina dele, né? Ele é todo isso. Da genialidade dele. E sagaz, né? E não é careta, ele tem papos incríveis. Sim. E isso é muito legal. Então, quando a gente se encontrou no último espetáculo no Silvia, ele me ligou e falou: Ti, tem uma pessoa aqui que provavelmente não vai fazer o Silvia, e eu já indiquei você. Então, quer dizer, quando a produção me ligou falando: a gente queria te convidar para fazer uma peça, você pode ler o texto? Eu falei: com o Cássio? Ela falou: eu falei: eu quero fazer. Ela falou: mas você não vai ler o texto? Eu falei: não, eu quero fazer. É porque é com o Cássio, claro. Então é muito disso, assim. Então aí eu parei com os meus eventos, eu fico 2 anos sem fazer, porque aí tem que viajar com a peça, isso, aquilo, outro, e vou fazer o espetáculo, porque é uma coisa ao meu bel prazer, ao teatro, a coisa que mais me motiva como artista, que é estar no palco, seja ele qual for, mas o teatro tem uma coisa muito especial, de coxia, de amigos, de contar uma história, de falar a palavra, de ter o texto certo na boca e de estudar aquela personagem. Isso pra mim é muito legal. Só que quando você também, desesperadamente, vive do teatro e faz aquilo continuamente, única e exclusivamente, pra você precisar comer, porque eu sei de amigos que estão nessa parada, e é muito difícil, isso vira qualquer outro tipo de profissão que a gente... menos o teatro. Eu entendo. Assim, você arrumou uma possibilidade dentro desse trabalho de mestre de cerimônia que você faz profissionalmente muito bem, para poder parar de ganhar os R$200 fazendo o cabeção. Que também não é um demérito para ninguém, às vezes a gente precisa e tá tudo bem. Não, e é fácil também. E, tipo, eu posso fazer com 15, 20 anos, tem gente que vai fazer o cabeção a vida inteira, porque é a profissão do cara. Claro. E você escolheu fazer esse espetáculo porque era o Cássio e... mostra o seu multitalento, porque através desse espetáculo foi onde você acabou sendo premiado como o melhor ator de comédia, coadjuvante de comédia, né? Foi uma lista que saiu do Miguel Arcanjo no final do ano passado, retrasado. E eu tava na praia, aí saiu a lista, os melhores de 2023, né? 23, 24. E aí eu fiquei super feliz também, porque é muito isso, assim, a gente vai e faz, a gente faz com tanto tesão que alguma merda dá. É o reconhecimento, né, cara? É isso, não deixa de ser um reconhecimento, mas é importante as pessoas, né? E sabe o que acontece também? As pessoas ficam surpresas, porque elas esquecem do que a gente é capaz. Então, o Silvia foi muito uma história disso, assim. O Fagundes fazia muito bem também, o Bruno. Arrasava. Eu fiz absolutamente tudo que ele fazia. Ele já era, o espetáculo já tinha sido montado. E eu copiei o que ele fazia, porque eu nem tinha tanto tempo assim. Copiei do meu jeito, porque não dá pra gente fazer igual. Ele foi premiado na primeira montagem. Eu fui premiado na segunda montagem. Que legal. Isso é tão legal, porque assim, não é uma competição, não é uma coisa... Eu juro por Deus, eu copiei absolutamente tudo. Ele fazia... Eu decorava o texto dele na academia, que eu ria sozinho, decorando o texto com fone de ouvido pra ver a cena, porque não tinha muito tempo, eu tinha que refazer logo o jeito que ia ser. E era maravilhoso. Então... é muito de cada um. Não tem outra pessoa pra ser o Thiago Adorno, não tem outra pessoa pra ser o Elinho. Sim. Só tem a gente, e a gente só vai fazer daquele jeito. Mas quando a gente faz uma substituição com um ator que fez um ótimo trabalho, isso ajuda muito, né? Ajuda. E não era uma substituição, era uma nova montagem. Tá. Eu no caso, fiz 2 substituições eu de um ator... Eu fico louco de fazer. Não, assim, de um ator incrível que você conhece, amigo também, talentosíssimo. Quem? Cagaço de fazer. O Ando Camargo. Nossa. Eu substituí ele 2 vezes. E ele, quando eu fui assistir, pra mim era a melhor coisa do espetáculo. Sim. Com todo respeito ao restante do elenco, etc e tal. Mas a primeira coisa que eu assisti, que eu acabei substituindo ele, foi em Calígula, que eu fiz com o Thiago Lacerda. Sei. Né, do Gabriel Vilela também. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Gabriel. E, cara, isso, era um texto verborrágico, né, difícil, do Albert Camus. E... político, muito bom, né?
provocador e tal. E algumas pessoas acabavam não se identificando, exatamente por ser um espetáculo muito verborrágico, mas o Ando, ele fazia a leveza. Não sei se você lembra, se você chegou a assistir, mas ele tava com aquele rosto verde, ele era o chefe do Tesouro Público. Lembro. Fazia alguns personagens, e eu tive que fazer ele. Cara... E a outra foi qual? A outra substituição foi no... Salmo não, foi no... Sobre Ratos e Homens. Não, mentira. Não substituí ele, tô louco. Sobre Ratos e Homens foi outro ator. Quem me dera substituiu. Que ele tinha um personagem incrível que ganhou prêmio também naquele espetáculo. Lá foi outro... Teve uma outra substituição, até que eu brinquei. Pô, Ando, eu tô sempre atrás de você pra te substituir. Me fugiu agora. Mas o Ando é um cara que... Eu tenho essa referência por conta, inclusive, do Calígula, assim, que foi o primeiro trabalho que eu falei assim, cara... Ele era o respiro da peça. E era uma delícia fazer, porque você tinha o Thiago Lacerda. Quando eu fiz minha primeira peça, que eu te falei que era o Exagerei no Rímel, junto com o Pasolini lá, com o Zeno Wild lá atrás, o Ando era já a estrela da companhia. Porque ele é muito mais velho que eu, né, claro. Aí, Ando, te entregando. Eu conversei com ele essa semana. Ele falou que veio bater um papo. E aí, o Ricardo Leite... Tava lá cuidando do grupo, junto com o Zeno, só que o Zeno foi escrever Mandacaru, que era a novela e tal. E aí eu era, assim, o Ando, quando eu chegava no ensaio, ele disse que me chamava de colegial. Ele falava, lá vem aquela colegial. Porque eu chegava, disse que com o cabelo amarrado assim, alto, com uma pochete, uma blusinha, não sei o quê. Ele falava, chegou aquela bicha colegial. Aí eu comecei a trabalhar junto na companhia. Então, no Pasolini, eu iluminava lá na Maria de Andrade? Oswald de Andrade, lá na Três Rios. Eu iluminava as pessoas com uma lanterninha, assim. Porque o Pasolini era a morte dele na praia e as cenas eram iluminando as pessoas. Quando o Zeno foi escrever Mandacaru, o Ricardo Leite ficou pra dirigir o Exagerei no Rímel, que era um outro texto dele que ia estrear. O Ando já era a protagonista. A grande protagonista era o Ando. E o Ricardo falou, o Thiago pode ler a outra protagonista. Só que era um grupo, era um fantástico grupo teatral. E aí ficou, não, mas a gente é do grupo. Não, mas como é que vai ler? Ele acabou de chegar. Ele isso, ele aquilo outro. E o Ricardo pediu pro Zeno, o Zeno estava super ocupado. Eu falei, faz ele ler. E eu fiz uma leitura. Quando eu fiz a leitura, foi eu e o Ando, foi foda. Uma troca incrível. Foi uma troca foda. Aí o Ando chegou pro Ricardo e falou, eu quero fazer com o Thiago. Caraca. Aí não teve o que fazer. O Ricardo e o Ando me bancaram nesse espetáculo. A gente fazia Lúcia e a Alaide, do Vestido de Noiva, mortas dentro de um caixão, conversando sobre o enterro delas, como elas foram assassinadas, uma puta de uma comédia. E aí tinha mais gente, o Daniel Ortega, o Fred, todo mundo, mas assim, porque como eu era o novato, como é que vai fazer o protagonista assim? Não pode. Foi incrível, tem gente que lembra até hoje dessa peça que a gente fez. E é isso, né? Vão acontecendo coisas, assim, e essas coisas que trazem a gente para os lugares onde a gente vai chegando, que a gente chegou, merda nenhuma ainda. Muito não. Ainda mais você, eu tenho certeza que tem uma caminhada todos nós linda, incrível aí pra conquistar. Ti, antes de a gente chegar agora no Carnaval, que é onde a gente tá aqui, fazendo essa edição maravilhosa e tal, eu vou pedir pra você aproveitar esse momento que eu vou pegar mais uma Coca-Cola. Eu quero. Tá bom? Pra que você olhe pra essa câmera da verdade e bote tudo pra fora. Não, acho que é um momento legal, de repente, de você falar sobre os apoiadores. Muito legal. Os patrocinadores, a galera que tá contigo, porque não é fácil, porra. Não é. Tá ali conduzindo 10 mil pessoas, que acho que, se não me engano, o último ou penúltimo, né? Teve uma galera absurda, começou ali com 600, 800 e hoje o que tá. Então é importante. Vou até arrumar, peraí. Se arruma meu cabelo pra sair lindo agora, pra gente né, mandar, inclusive, pra esses patrocinadores valorizarem o teu trabalho incrível e fala um pouco deles, porque eu acho que a gente tem que valorizar essa galera que apoia né, a cultura, a arte e o carnaval. O Bloco do Adorno é uma devolução de alegria, cultura, arte para o lugar onde eu nasci, que é a Lapa. E eu só sou privilegiado de fazer um carnaval em São Paulo desde o ano de 2017, quando eu criei, por conta dessas pessoas que me apoiam muito. Primeiro, a toda a comunidade da Lapa, que está sempre junto comigo desde 2017, que banca o bloco, que gosta do bloco, que me para na rua perguntando quando é que vai ser o bloco, que dia que vai ter bloco. Costumo dizer que janeiro e fevereiro eu passo a vida toda respondendo para as pessoas isso. As pessoas me encontram e falam assim, e o bloco? Tá pronto o bloco? Quando vai ter bloco? Vai ter bloco? Então, primeiro de tudo, toda a comunidade da Lapa aqui em São Paulo, que é onde eu nasci, que é onde eu estudei no Experimental, que é onde no Sesc Pompeia eu vi as minhas melhores exposições e é onde eu cresci ali dentro do Sesc, indo para lá e para cá o tempo todo sem saber quem eu era ainda. Então, isso para mim é muito lindo e muito importante que seja ali. Por isso que a gente não sai dali, por isso que eu faço questão de que seja ali.
E aí a gente tem apoiadores, patrocinadores, gente que está sempre comigo ali, que eu faço questão de, todas as vezes que eu posso, agradecer a Ambev, que está comigo desde o 3º ano, se eu não me engano, junto comigo, B&B Hotel, que é um hotel onde, em qualquer lugar do Brasil que eu me hospedo porque faço questão, o hotel é lindo e tem vários lugares, mas que também me dá esse suporte para poder viajar e para poder, muitas vezes, deixar os músicos nos hotéis aqui em São Paulo, para poderem ter a facilidade de tocar, às vezes um dia, às vezes em mais dias. E todas as pessoas que estão comigo em todos os anos. Esse ano a gente tem a Scarfim, que vai fazer uma coleção de lenços, que é uma coisa linda, junto com o seu Tom lá, que é a turma de criação da Scarfim, que banca também essa ideia de patrocinar o carnaval e de trazer essa leveza de ter um produto que é tão conceitual ali, que está nos shoppings, que está nas galerias, mas para perto das pessoas do carnaval, eu acho que tanto eles ganham como a gente ganha muito também por conta dessa beleza que é o produto da Scarfim. Então são 3 parceiros que estão comigo já nesse ano, se Deus quiser virão outros e muitos outros ainda esse ano, que eu preciso muito, e que todo ano eu digo isso, assim, que obrigado a todos vocês que me ajudam, porque sem vocês não seria possível fazer o carnaval. É isso aí, parabéns mesmo pra galera que tá apoiando, tá patrocinando, isso é muito importante, acho que a gente não consegue fazer nada, as pessoas não conseguem entender, às vezes acham que a gente tá pedindo alguma coisa, né? Pois E é uma troca muito justa pelo que você entrega, pelo que você faz, o que você movimenta e a quantidade de pessoas que tá ali, né? Vendo essa marca se expondo ali, podendo falar. E você sabe que o mais louco é que, assim, todo mundo fala assim, não vai ter, tem que ter, mas faz vaquinha. Aí eu falo, não vou fazer vaquinha, porque eu acho que o Bloco do Adorno e os blocos de rua, eles têm que ganhar muito bem para poder... se eu quiser fazer vaquinha, eu vou fazer uma vaquinha para um projeto que seja um projeto que não tenha tamanha dimensão como hoje em dia se tornou o Bloco do Adorno. Eu quero que esse bloco se pague automaticamente todo ano e que, inclusive, todas as pessoas que trabalham comigo, que a gente trabalha com mais de 60 pessoas de janeiro até fevereiro, ganhem muito bem para que isso aconteça. E são essas marcas que me dão esse approach para isso acontecer. Sim. Então, a vaquinha, ela pode vir num momento de urgência, num momento de emergência, mas o carnaval, junto às pessoas que fazem o carnaval e os blocos de rua de São Paulo, eles precisam se pagar com um dinheiro que é um dinheiro de trabalho honesto e de um trabalho que todo mundo que está lá curtindo na hora não sabe que tem esse trabalho todo, mas tem muito trabalho. E um trabalho de equipe que a gente faz super feliz, que a gente gosta. Todo mundo que faz carnaval aqui de São Paulo, de qualquer lugar, como bloco de rua, gosta e gosta muito. Mas é um trabalho. Sim. E é um trabalho que precisa ser remunerado tanto pela prefeitura, que também tem uma lei de incentivo, que é uma lei que banca ainda poucos blocos. Eu acho que a gente está numa coisa de 100 blocos. Eu acho que a gente pode ainda fazer com que mais blocos de rua sejam beneficiados por isso, porque ao mesmo tempo que é um dinheiro que são 25 mil reais, que para mim é muito importante, dá para pagar uma parte do bloco, mas nem a metade. Para um outro bloco, que é um bloco menor, esse dinheiro é essencial e talvez ele não tenha ganhado esse ano, mas que ele ganhe o ano que vem ou que a gente aumente para 200 blocos, porque é nada. 25 conto e você poder pagar para pelo menos 200 blocos seria minimamente bonito de ver a prefeitura estar junto com a gente no momento que todo mundo precisa. Sim, o carnaval de rua em São Paulo ele vem crescendo absurdamente. Muito. Né? A gente está ali, em questão de número de pessoas, batendo com os maiores carnavais que existem hoje no Brasil. Sim. Né? Cada vez mais blocos, mais pessoas. E é isso, o carnaval ele é oficialmente... fevereiro, né? Qual é o dia oficial? É fevereiro. Mais 8 a 14. Pro meio ali de fevereiro. E em janeiro a gente já tá vendo vários bloquinhos já na rua, já tem já os esquentas, né? Eu vejo você mesmo acompanhando, você teve ali claro, são escolas de samba, diferente, mas você teve lá tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você teve lá na Dragões, você teve na Rosa de Ouro, né? O mais legal é que, assim, eu viajei antes do Bloco do Adorno para vários lugares para entender o carnaval de rua e o carnaval das cidades. Só que eu não sabia que eu tava fazendo isso já para ter um bloco. Sabe aquela coisa tiro a pedra antes para acontecer depois? Uhum. Eu tava viajando para os lugares e vivendo o carnaval de Olinda. Eu fui para Recife, Rio de Janeiro, Salvador, mais de 5 anos. Estudando mesmo essa coisa de como as pessoas se comportam no carnaval, como o artista se comporta em cima do trio elétrico, como que a Ivete fica lá em cima, como que a Cláudia canta tal coisa e tanto tempo, como a Margareth Menezes anuncia, como a Daniela Mercury dança sozinha no trio. Essas coisas todas viraram muito imagens fortes. Como que o público de Salvador se comporta com tão pouca segurança e o próprio povo se
vai embora pra casa. E eu vou pro meio mesmo ali, assim. Em Salvador fico no hotel, mas eu vou andando, fica na rua e fica lá embaixo. Fica na pipoca, claro, imagina. Salvador tem ali tem o morrinho. Tem embaixo do camarote, pega um camarotezinho, toma um negócio, mas já desce pra rua. Eu fico na rua. Camarote não tem graça. Camarote é pra você tomar um negócio, principalmente em Salvador, e ir pra rua. Então, o legal é isso, assim. Aí você começa a vivenciar histórias que eu coloco no bloco. Então, eu tô em algum lugar, eu mando pra minha equipe, assim, pra turma toda. Falo, olha o que tá acontecendo aqui. Ah, deu uma merda num outro carnaval que eu tô vendo, como que as pessoas estão resolvendo. Como é que resolveu isso aqui? Então, tudo isso são coisas que estão lá no Bloco do Adorno, assim. É muito uma experiência coletiva que eu trago pra todo mundo. Tem cantores e cantoras que cantam comigo que falam, Thiago, é uma loucura muito, muito grande, assim, o que a gente faz aqui. Porque é completamente diferente do que eu canto no musical, é completamente diferente do que eu canto na peça, é completamente diferente como eu canto com o meu professor lírico de não sei o quê. É outra coisa. Falo, então, agora é usar as ferramentas todas que você tem ou que nós temos pra fazer essa gente se divertir, né? E é só isso, e cantando bem, porque você não pode cantar mal, porque também vai ficar ferrado, não sei o quê. Então é muito de experiências que eu tive e que eu coloco no Bloco do Adorno pra coisa acontecer, assim. E aí dá tudo muito certo, dá tudo muito errado, tem merda que acontece. Então o bloco é livre, é um dia que acontece tudo. Mas o que você falou do financiamento disso é importante a gente entender o valor que isso tem, né? É um espaço incrível. As empresas não têm que fazer isso só porque é um favor ou isso, aquilo, outro. Não, pode ser por uma questão social, obviamente, que é o Carnaval em São Paulo, que é o maior estado que a gente tem no país no sentido financeiro, né? Mas que também é um momento de exposição da marca incrível para a marca poder ser super valorizada, demonstrando esse apoio. Então, assim, não é como você falou, não é uma vaquinha para uma questão experimental que o Thiago vai fazer para ver se vai dar certo. Não você pode. Tá falando e mexendo com muitas e eu não tenho eu não tenho o menor problema de pedir também, tem isso, né? Que todo mundo fica, nossa, que isso, que eu falo, não tem o menor problema. Quando chega janeiro, eu já começo a mandar os e-mails e fazer as coisas e pedir para o negócio acontecer e tudo mais. Esse ano foi um ano muito mais tranquilo por conta dessas pessoas que estão comigo já há muito, muito tempo e porque as pessoas veem o resultado. Veem o resultado que é um bloco diferenciado no sentido de que não é um mega bloco, tem uma atenção para cada marca. Eu gosto muito de que as pessoas enxerguem cada lugar assim, essa marca tá aqui por causa disso, essa marca tá aqui por conta disso, olha que legal quem tá com ele. Então, cada coisa é muito pensado, assim. Esse ano o tema é Amizade é Mar. Que vai falar sobre as amizades que estão junto com a gente, vai falar sobre as amizades que já morreram, sobre como a gente é só uma construção de todo mundo que passou pela gente, né? A gente é uma construção disso. A gente está aqui, só que todas as pessoas que passaram por nós deixou um pouco de cada uma delas na gente, assim. Por isso pensar isso. Então, eu acho que é muito forte, assim. O mar é muito bonito, o azul é uma cor que eu gosto muito, é imenso, é todo mundo junto. Então, a gente vai homenagear todas as pessoas que... A gente vai fazer uma homenagem linda ao Fernando Fecchio, que é muito meu amigo, que se foi esse ano, a Preta Gil e a todos os amigos que já passaram pela sua vida, o que você lembra, o que você comemora. Lembre sempre dessas pessoas, porque essas pessoas, elas fazem com que a gente se constitua como quem a gente é a chegar até agora. Porque também a gente vai, né? A gente também é o mar. Sempre pensando no finito, assim. Sem esquecer, assim. É tão cafona essa coisa que fica todo mundo botando na nossa cabeça. Nós vamos viver até 99 anos, e até 83, e até 87. Não, gente. As coisas são finitas. As coisas daqui a pouco acabam. A prova disso são as pessoas que estão com a gente já não estão mais. Então, parem de acreditar nesse futuro brilhante de uma vivência até os 150 anos. Não, vamos acreditar no que a gente tem aqui, né? Nas nossas coisinhas, vamos lá no carnaval, se Deus quiser, vamos fazer esse ano, vamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos amigos que estão do lado, sem abraçar o mundo, porque a gente não é capaz. É muito lindo pensar nesse tema, cara, porque acho que faz todo sentido, assim. Você falou do Fecchio agora, né? E é tanta gente, né? E vão estar sempre, né, vivos dentro desse marzão, dentro da gente, né? O que é esse mar? É toda a conexão que a gente fez, né? Quando eu tenho você aqui, a minha alegria, a minha felicidade de receber aquela hora ali, é porque você me remete a uma época, a um mar, a uma imensidão de coisas deliciosas, entendeu? Que a gente viveu durante há muito tempo junto. E que eu tinha, né... acabei me afastando um pouco, né, por questões de acabei morando no Rio de Janeiro. Da vida, exatamente. Então, mas sabendo que como a gente, né, se a gente se encontra, é isso, é como se fosse ontem que a gente tivesse acabado de se ver. Muito legal isso, Ti. E pra você, essa questão
do carnaval, né? Você falou que isso te deixou completamente diferente do que o Thiago que ia curtir ali na Kit Club, porque esse Thiago era o terror ali dos seguranças, era o... Pegava Já entregando. Pegava não só segurança, de todo mundo. Não só segurança, né? Mas você sabe que tinha duas coisas que eram ótimas lá na Kit, que assim, o povo nunca sabia quem eu pegava. É verdade. Não, Nunca você sabia. Você era muito reservado. Você só Não era sacaneava reservado, é depois porque eu e fazia falava. direito, não era nada Sim, reservado. sim. Eu só fazia direito, é que o povo lá pisava na jaca e eu não pisava. E a outra coisa também que o povo falava muito de mim, que eu era o maior drogado que tinha. E eu nunca cheirei cocaína na minha vida. Não, nunca vi isso. E era o máximo, porque Era eu falava. cachaça Não, só, mas sabe uma por quê? O que bebidinha. aconteceu? Eu fui apresentar lá na Kit Club e o povo chegava pra mim e falava assim: tem aí? Tem aí? Eu falava: não, não tem. Eu falei: que não tem o quê? Já cheirou, né? Já cheirou. Eu falava: não, é que eu não. Ah, Thiago, pra cima de mim. Aí a segunda vez, você tem aí? Aí eu, não, porque eu não cheiro, eu não quis. Ah, Thiago, você, desse Louco jeito. desse jeito, Louco desse jeito. Isso aqui. Aí a terceira vez, a pessoa via outra pessoa. E aí, Thiago, tem aí? Tem aí? Não, já cheirei tudo, não tem nada. Chega, né? Chega, não tem nada, cheirei tudo. E era meio isso, assim, porque, tipo, não dava pra ficar explicando. Era um Sim, show sim. no meio da noite, na balada. Não, então eu não explicava nada. Eu deixava o povo pensar o que quisesse de mim. E pensava, se Deus quiser, uma hora, vocês vão ouvir esse podcast e saber o que é a verdade. Eu passei por isso lá também, porque eu era dono de uma casa noturna, junto com o Claro. Marcelo Schickman, né, com o Luiz França, lembra do Claro. Luiz França, e do João Prado depois, né, o neto da Nair Belo. Não sei se você lembra, o João Prado entrou no final. Ele Não é neto da lembro do Nair João Belo. Prado, Não, acho. ele começou a fazer algumas festas no sábado no lugar da nossa. O do João, Carrossel. Lembra do João? sei. É, então. E era muito louco isso, assim, porque às vezes eu passava muita vergonha, porque eu tava nos lugares e as pessoas falavam assim, cara, nossa, eu te vi lá na Kit, lá na sua balada. Loucaço. Muito louco, dando cambalhota às 6 horas da manhã, não sei o quê. E o pior de tudo é pra explicar pra essa pessoa que eu tava fazendo tudo aquilo mesmo e sóbrio. Porque assim, eu falo assim, não, mas é que... Não, mas eu não ficava só sóbrio lá, não. Não, eu? Eu não. Ah, tá, mas eu assim, eu não bebo nada, tio, eu nunca tomei álcool, assim. E você ficava louco de quê? Da vida? Essa que é a maior vergonha, de você falar assim, você é um retardado natural, eu sou... Nossa, eu bebia eu ia na muito lá. vibe da energia, desse marzão que você tá falando. Então eu tava ali, entendi. pô, você me encontrava ali, às vezes, sabe que eu tava, às vezes eu ficava maluco, pirando, curtindo, né, o tesão e a alegria de estar com os amigos ali. Então, de fato... A Deb sabe, a galera sabe. Você nunca bebeu? A Andrea Matar nunca, assim, pra não falar que eu nunca bebi, quando minha mãe fez o aniversário de 60 anos, ela tá com 64. No dia do aniversário de 60 anos dela, eu peguei e falei assim, cara, peraí, né? Peguei você vai começar a beber quando? Uma taxa de champanhe e brindei e coloquei na boca e achei uma merda. Achei, que bom que eu achei uma merda, porque assim, melhor. achei amargo, ruim, mas é porque eu nunca precisei beber pra me divertir. Eu sempre Entendi. fui a puta da... Nossa, eu precisei de beber muito. Nunca, cara. Eu tenho essa questão assim, eu chego, pô, tô aqui e tal, mas aí eu vou na vibe, vou na energia. Tô vendo que a galera tá se soltando. E funciona Cara, isso? Pra mim, funcionou muito a vida inteira. Talvez, né, isso. Muita gente fala assim, você não bebe por conta do seu pai, né? Meu pai, pra quem não sabe, ele foi um dos grandes galãs aí da televisão brasileira, teve um problema com álcool, ele foi... Então tem tudo a ver, claro. Mas assim, eu tenho um irmão E por que você faz assim, então? Conta pra gente. você sabe, você tá pedindo... Não, conta pra gente, eu quero saber, Linho. Eu falei no episódio... Agora vocês vão saber por que quando a gente faz a abertura aqui do podcast, ele faz assim, ó. Vocês não sabem ainda, mas ele vai te contar agora. Não é só uma marca ou uma imagem, ele vai te mostrar por que essa imagem. Não é só uma babaquice, né, de querer parecer um cara Não. forte, até porque você olha e fala, pô, não é, né? Mas é mais... não é, hoje em dia, mas não é. Mas é um carinho, uma homenagem que eu faço ao meu pai. Meu pai que foi o solto, né, o super solto no caso, é pra poder trazer essa lembrança do meu paizão. Meu pai foi um dos grandes galãs da época, né, ele fez, muitas novelas, filmes, séries na década de 50, 60, 70. Bota a imagem dele lá pra gente ver. Bota a imagem aí na edição pra gente ver por que ele faz esse movimento Superman aí. Tem uma foto aqui que... Eles põem lá. Depois o Serginho, ele repete, mas só pra trazer aqui pra você. Ah de lá, novo. gente. Você não Maravilhoso. vai conseguir ver isso daqui, mas o Serginho vai Põe contar aí, agora põe aí. pra você. Isso. Tá aqui, ó. Essa imagem é a imagem que vai subir depois aí na Por tela. isso que tem por tudo isso aqui. que eu Tem que explicar mais isso. Tem que explicar Trago mais esse isso. super solto pra trazer o meu paizão. Porque, pra saber por que é o super solto. Porque quando eu explico, sabe por que eu acho que eu não explico? Porque quando eu falo que, sou filho do olho solto, aquele grande galã e tal, o que eu já ouvi na vida foi, nossa, seu pai era maravilhoso, era lindo, tinha não sei o que, um grande galã e tal. E aí eu vou quase que diminuindo, assim, você vê a merda que Mas sobrou. Não, mas aqui você tá fazendo uma coisa que é sua. Eu falo isso E de é brincadeira, que eu maravilhoso. tenho orgulho de ser filho dele, e é por isso que eu carrego mesmo, tanto dele como da minha mãezona. Mãe, Super solto. te amo.
da minha irmã Lucilena, que é ciumenta quando eu falo da minha mãe, do meu irmão. Tem que falar de todo mundo. Tem São que falar. quantos? Eu tenho, na verdade, a Lúcia, ela é filha do meu pai com a Maria Helena Morgante, que é a primeira esposa do meu pai. Meu pai se separou, aí conheceu minha mãe. Meu pai é safado, cara. Meu pai conheceu minha mãe... Safadinho. Meu pai tinha 53, 52, minha mãe tinha 24. Olha. 30 anos quase de diferença dos dois ali. E aí... Safado não, normal, né? Não, lógico, tô brincando. 54 com 24. Não, Vocês sempre fazem isso. Eles já tinham seus 30 anos de diferença e minha mãe era modelo da L'Oréal Paris na época. E também não é besta nem nada, viu meu pai, aquele... Belíssimo. Né, um coroa. E aí acabou, me fizeram, tô aqui. E depois teve o meu irmão, o Júlio Souto também. Beija muito bem, seu irmão. Beija bem. Olha aqui, ó, mais uma bomba! Revelações! O Ju, ele teve aqui, cara. Então, o primeiro episódio eu fiz com o Júlio, porque essa questão do super solto, era papo solto, até te expliquei na época. Eu chamei ele pra que a gente pudesse falar, né, dele. Hoje tem um bar também ali, o Seu Justino, na Vila Madalena. Maravilhoso, eu fui no samba lá da Água Espraiada que teve. Sim, foi legal. Muito legal. E aí ele tem esse bar e... Espraiada ou estraiada? Acho que é espraiada. Espraiada. Tá. E aí depois desse... Além disso, ele também... trabalha, é ator, já fez participações na Globo, SBT e tudo quanto é novela, então a gente veio falar disso e eu já fiz um convite pra ele, né, pra que ele pudesse, quando quisesse, ser um co-host, tá aqui junto, pra trazer pessoas. E aí no segundo episódio ele acabou trazendo a Cláudia Mello. E foi incrível bater um papo com a Cláudia Mello, premiadíssima, muita coisa também. Maravilhosa. Ela foi casada com o Juca de Oliveira, então muitas histórias, muita coisa legal. E então... esse Super Solto, ele vem dessa homenagem, né, primeiro ao meu paizão, né, e depois a tudo que vem, né, tudo que ele que deixou pra gente, assim, nesse lugar da arte. É um lugar de eu tentar voltar a me relacionar. Acho que eu tenho maior tesão, literalmente, paixão em estar aqui, podendo trocar, olhar, ouvir a tua história, poder aprender com você, de repente levar coisas que você está falando aqui para pessoas que estão assistindo isso e que possam se identificar e falar assim, pô, olha o caminho que ele fez. Acho que é isso. Eu tive aqui a família, o Thiago e o Paulo da família Pessoa Tárdivo, sabe, dos meninos, o Kiko Pissolato, a Cláudia Mello, isso tô falando mais da galera da classe artística, né? Mas a gente aqui não é um foco com a classe artística, ele é aberto para vários nichos, para que a gente possa exatamente trazer experiências aqui, né, e refletir sobre isso, pensar e de repente ajudar a melhorar a vida das pessoas, inspirar as pessoas. Eu adoro, eu acho que sempre que a gente fala da vida da gente e alguém tá assistindo, é muito é aula, né? Eu gosto muito, assim. E eu gosto também de falar das coisas que eu passei. Eu acho que é importante lembrar dessas, como eu te disse que eu não sou muito bom de memória, mas das coisas que a gente passa, eu fico muito... Às vezes me dá umas felicidades, assim, que nem eu falei daquelas coisas de detectar um momento de felicidade, que fala, nossa, olha, eu fiz isso, que loucura, tal, não sei o quê. Então, eu acho importante a gente relembrar, né? E aquela festa carrossel, você lembra dela? Eu lembro. Você lembra dos seus sócios? Eu lembro. Era Paulo, você, o Paulo Dueck, o Will Anderson e o Luiz Patini. Nossa, só tralha. Putz, foi ótimo. Foi muito bacana, né? A Kate era ótima. Aquela porque festa a gente, burlesca. O problema da Kate era meio isso, assim, que quando eu falei que eu não ia mais fazer, foi tipo assim, eu não venho mais semana que vem. Não, mas como assim? Não, eu não venho mais. Porque, tipo, era um perigo a gente ficar a vida inteira lá. Fazendo, que ao mesmo tempo era gostoso. Era muito gostoso. Era um ponto de encontro. Apesar de eu não ganhar absolutamente nada, era muito gostoso. E esse era o perigo. Porque uma hora eu falei... Inclusive minha mãe falou pra mim, você não vai sair de lá. É muito legal que aquilo lá... Que eu falei, é muito legal, mas já faz 8 anos. Alguém precisa falar não. Chega, vamos... E ficava num âmbito mais de curtição. Porque nunca deu um dinheiro de verdade pra cá. E aí tudo bem, foi maravilhoso. Inclusive o que a gente fez no Folha, pra mim foi incrível também. Porque foi um término no teatro, que todo mundo foi, os meus amigos foram, os convidados também curtiram fazer. Então pra mim foi muito legal. A gente fez ali, depois terminou no Folha com uma temporada e ponto final. Pra outras coisas, né, também virem. Porque senão a gente fica reproduzindo. Eu fico reproduzindo muito ali do que tá confortável, você vai ficando. Sim. Eu nem vi passar 7 anos. Nem lembro.
que foram 7 anos. Sim. Eu tava fazendo as contas aqui, a gente conhece há quase 20, Ti. É isso. Foi na época, não sei se você lembra, uma das primeiras festas que eu fiz, que foi lá no comecinho do Gambiarra também, que a gente tava iniciando com a nossa. Eu, Pedro Henrique Moutinho, Felipe Palhares Lembro. e Marcos Como Furlan. era o nome? Panguas Party, lembra? Panguas, lembro. Era com o Paulo Dueck também, ajudava a gente na Lembro, divulgação e tal. lembro. A gente fez algumas edições ali no Hotel Cambridge, eram dias diferentes. Panguas, E lembra eu lembro dos que todo mundo fazia festa, eu ficava meio bravinho com o outro. É. Que tipo assim, fulano fez a festa Na tal. verdade, fulano fazia não sei o quê. O Grulli nessa época... ele era o dono, ele era o Sérgio Maroni da época. Exatamente, porque ele começou com o Gambiarra e achava que todo mundo tava copiando ele, né? Que ninguém mais podia fazer festa. Então rolou uma chatice assim. Eu lembro disso. E era uma coisa totalmente diferente. A nossa galera, apesar que era isso, pra classe artística, Claro. mas assim, acabava vindo uma galera... eram feitos por 4 atores héteros, né? Ali na época. Então vinha um lugar que era... Quer dizer, dizem que é héteros, né? O Pedro Henrique Moutinho... Disney, tudo Disney. Imagina. E aí vinha também... Naquela época eram héteros. Naquela época. E era numa sexta-feira. E nessa época a Gambiarra era no domingo. Nunca batia, não tinha nada a ver com a coisa. E aí rolou uma... A gente soube lá pelo dono do Hotel Cambridge na época. O Mafra. Que rolou esses ciúmes aí, rolou uma certa perseguição, uma encheção de saco. Mas tá tudo bem. Claro que tá, gente. Amo a Gambiarra, cheguei lá várias vezes, né? Também tive as questões lá com o Grulli lá uma vez e tal, uma chateação, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Desejo todo o sucesso do mundo pra Gambiarra. Hoje não frequento mais, né? Por uma questão de vida, idade. de idade. Não, de idade não. Lá não tem esse negócio de idade, né, cara? tô zoando. Lá sempre foi uma festa pra tudo quanto é idade, tudo quanto é pessoa, de todos os gêneros. Não, é uma geração, né, Gambiarra? É. Eles fizeram uma festa que é uma geração. Sim. Principalmente da turma gay e tudo mais, é uma geração de 10 anos E uma de galera festa. muito foda, né? Ah. O Grulli, a Aninha, o Edu Reis, o Tuca. Maravilhosos. Foi lembrar deles agora. O Fábio Ock, que sempre teve Sim. lá. Né? A Debs começou também no início ali. Thalita Castro. Thalita Castro, exatamente. Uma turma muito bacana. Ti, pra gente poder finalizar aqui, a gente vai ter um encontro aí, né? Agora, semana Vai, que vem. gente! Como é que é isso? Vamos lá. Conta, porque você que é o... Isso que a gente tava falando... Viado, olha isso! Já tá quase na hora do teu outro compromisso. Gente! Você fala pra caralho, hein? Eu falei que eu ia bater o recorde. O negócio é o seguinte, dia 23, o Marcelo Schickman vai estar de volta aqui e vai ter os caricatos. Isso significa que vai ser um pré-carnaval, porque vai ser dia 23 de janeiro, sexta-feira, lá na Kit Club. Lembra Kit Club, que agora é a Jai Club? Vai ser lá, no mesmo lugar, Rua Vergueiro 2676. Então a gente espera você lá. Sabe quanto que eu vou ganhar pra fazer essa festa, gente? Fala como é que tá o seu cachê pra Kit. Melhor não falar, porque senão... Não falar, você não vai. Mas mesmo assim, a gente espera você lá de todo o coração. E é a oportunidade que você tem pra poder ver esse cara que é um performance Eu vou incrível, fazendo uma coisa que foi o que projetou, vou dizer assim. Mas Né? dia 23 mesmo, você fala merda. Dia 23, eu vi hoje naquele Viu? flyerzinho Então pronto. de divulgação, que inclusive vai comemorar o aniversário do Schickman, que é hoje, dia 13. Schickman, Parabéns, feliz Schickman. aniversário, irmãozão. Traz mais trabalho pra mim, viu? Aí de Amsterdã. E quem Não vai- só a Kit. E quem vai estar tocando também, já tá confirmado, é o Quem? Mochila, o DJ Mochila E o Ock e também? o Fábio Ock, Ave exatamente, Maria, os dois vai ser um irmãos. bafo. Vai ser um bafão. Vai ser lindo, gente. Esperamos você lá. É isso. Tia, alguma coisa pra gente poder acrescentar? Bloco do Adorno, dia 14 de fevereiro, gente. 14 de fevereiro, concentração. Aquele horarinho ali, almoce, vai. E até às 6 horas na Rua Faustolo. A gente espera vocês no número 800. Vai do 800 até o Experimental. O carnaval vai ser lindo esse ano. O tema é Amizade é Mar, homenageando todos os amigos, todas as pessoas maravilhosas da nossa vida. E vai ser babado, espero vocês. É isso aí, pessoal. Passei mais uma vez o episódio inteiro, porque eu venho aqui nesse papo, e aí eu vou me envolvendo, vou Você faz trocando, o quê? e não fico enchendo o saco de ninguém pra falar, galera, curtam, compartilhem, Comente, inscrevam-se no canal, entende? Inscreva-se no canal que é muito importante, comente lá. Pois E é. hoje é com essa estrela aqui, com esse cara aqui. A gente favor, vai fazer gente, isso chegar curte aí, no curte maior aí. número de pessoas. Ti, tem uma lembrancinha. Mentira! Uma coisinha que é parecida com você, assim. Ai, que delícia, eu quero. Fofinha, delícia, gostosa. Ah, Trouxe só um mimo, que não tá legal. patrocinando ainda nada, né? Amei! Aproveitar aí, ó, pro pessoal da Nestlé, a Mandita, Ouro Branco. Gente, aí, o que vocês estão esperando? É. Bora? Olha que legal, um momento Obrigado, incrível pra adorei. gente poder valorizar o Não nosso precisava de convidado. nada disso. É Eu tenho um só carinho mimo. enorme por você também. Você é um homem muito querido, de homens queridos que a gente precisa hoje em dia. Não de machos escrotos, que a gente não aguenta mais. Obrigado pelo
convite, parabéns pelo projeto, você e sua turma toda aqui, que seja um sucesso sempre, conte comigo sempre para voltar, que seja no carnaval ou qualquer outro dia. Maravilha, Ti. Para que a gente possa fazer essa abertura desse nosso pré-carnaval, né, do pré-carnaval do Bloco do Adorno, né, eu queria convidar vocês, é isso, dia 14, e aqui a gente já vai saindo de bloquinho. Uou! Bom Dia 14, carnaval! bom carnaval na Lapa! Beijo! Ah, ficou bafo isso. Ficou, né? Você viu? Amei. Tem que ter um final especial pra você, né, Ti? Adorei, gente! Essa loucura é só pra você, cara. Olha que bom que eu vou no meu compromisso agora sim, né? Vai brilhando. Ai, brilhando. brilhante! Beijo, amigo, arrasou muito. Foi incrível, cara. Obrigado pelo papo. Gente, viu? foi muito tempo. Você viu? A gente vai trocando, quando vê, já deu. Eu sei como é que é. Eu falei que eu falava muito. Inferno. Ai, quebrando tudo. Ei, aí a Coca ficou maravilhosa.